Oi, sejam todos bem-vindos para essa live de número 9. Hoje o nosso assunto é bem importante para o nosso projeto de livros. Hoje nós vamos falar sobre o diagrama de Ishikawa, tá? Aí eu vou estar explicando para vocês aí durante a live, né? Também a gente chama de espinha de peixe, muito conhecido como espinha de peixe, tá? Então você que está entrando na live, você também que depois vai assistir gravado, né? Que essa live normalmente fica gravada, tá? Com muito conteúdo, muito assunto para vocês aqui. Boa noite, Gerson. Entrando um pouquinho atrasada aqui porque tive um probleminha técnico. Assim que eu fui entrar na live, começou a travar, então eu precisei fazer uma limpeza rápida no meu celular. Essas limpezas que a gente precisa fazer, algumas manutenções, né? Então por isso o meu atraso aqui de uns 20 minutos, mais ou menos. Tá? Então o nosso assunto de hoje é sobre o diagrama de Ishikawa, né? Mais conhecido como espinha de peixe, até porque ele tem esse formato, né? A distribuição como se fosse uma espinha de peixe. Eu acho que aqui deu uma travada pra mim, não sei se travou pra vocês aí. Ele tá falando pra eu liberar um pouquinho de espaço no celular, mas eu acho que dá pra gente continuar. Vamos lá, então você que tá entrando aqui na live agora, aproveita e já compartilha com bastante pessoas aí que você sabe que tem assim um objetivo de fazer livros, de escrever livros e aí seguir nesse projeto tão lindo, né, que é o projeto de livros. Então também vou colocar aqui também o assunto pra gente poder colocar como fixado aqui, né? Deixa eu ver se ele vai entrar, porque eu precisei desligar o celular. Então aproveita e compartilha com o máximo de pessoas. Vou ter que digitar mesmo aqui, gente. Vamos lá. E aí eu vou fixar esse comentário pra quem chegar já saber o que a gente tá falando, né? Então, sejam muito bem-vindos, né, para essa live. Eu também vou compartilhar aqui com algumas pessoas para avisar sobre a nossa live, até porque eu entrei um pouquinho mais atrasada aqui, então mesmo assim a gente pode compartilhar com o máximo de pessoas, principalmente com as pessoas que você sabe aí que tá mesmo interessada nesse projeto de livros, né? E realmente assim a gente tem essa proposta de toda semana trazer uma ferramenta estratégica para que vocês possam realmente acelerar o processo da escrita de vocês aí. Deixa eu ver se eu encontro mais algumas pessoas para eu enviar, alguns alunos. Vamos lá. Pelo menos umas 30 aí, viu, gente? Envia para todo mundo mesmo. É um assunto bem legal. Eu, particularmente, né, sou suspeita para falar, porque eu gosto bastante. É, inclusive, um assunto que a gente discutia bastante na faculdade e pode te ajudar bastante aí no projeto, tá? Beleza, compartilhei com várias pessoas. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Nelly. Sejam bem-vindas. Então, pra gente começar, né, a ferramenta do Ishikawa, que é um diagrama, é também conhecida como espinha de peixe, porque ele tem um formato de espinha de peixe, né, na distribuição das atividades que vão ser desenvolvidas nele, tá? É uma ferramenta ainda da gestão, né, de qualidade, e até porque todas as ferramentas, a maioria delas que eu trago, tá realmente ligada com a qualidade, né? Essa questão de você realmente fazer tudo com muita qualidade, com muita precisão e você realmente alcançar aí bons resultados, tanto aí para o seu projeto, tanto aí para a sua empresa, ou simplesmente um planejamento que você está aí realmente fazendo. Então realmente é muito importante para que você utilize dessa maneira, tá? Então, assim, é uma ferramenta da qualidade, ela serve para manter uma boa gestão, né? E a ideia dela realmente é para que você entregue bons produtos, entregue bons serviços com muita eficiência, até porque realmente são tudo que a gente traz aqui é mínimos detalhes, né? Então, se você souber usar a ferramenta e você realmente partir dos detalhes, e você vai conseguir aí bastante resultado em tudo que você fizer, né? Então, assim, ele traz, assim, especificações para os seus clientes, né? Por exemplo, ele realmente traz de uma maneira, assim, clara, algum problema que você vai identificar, que é isso que a gente vai falar agora, tá? Então, ele também é conhecido como um diagrama de causa e efeito, até porque a gente vai encontrar alguns probleminhas no meio do caminho, e é essa a ideia do diagrama Ishikawa. Então, é você realmente identificar quais são as causas que gerou aquele problema, ou algum problema que você já tem e você quer encontrar as causas dele para você resolver, tá bom? E aqui no nosso caso do projeto de livros tem várias coisas que a gente pode ajudar aí, são vários probleminhas que a gente encontra pelo caminho, certo? Ele é muito utilizado porque assim, ele é uma ferramenta visual. Então assim que você completa ele, boa noite Maria, assim que você completa ele, a gente vai desmistificar aqui para vocês certinho.
ele é totalmente visual, então você vai conseguir ver ele e falar assim, nossa, agora eu entendi por que aconteceu isso comigo, agora eu entendi por que esse problema aconteceu, e eu descobri todas as causas, né? Ou seja, a causa raiz, o que realmente causou um problema pra você aí no seu projeto e fez com que ele parasse no meio do caminho. Eu encontro assim com muitas pessoas que começam a fazer o livro e param no meio do caminho. Ah, porque eu não consegui, porque eu não encontrei tempo, porque o meu dia a dia é muito corrido, eu não tô tendo inspiração. Então a gente vai falar tudo sobre isso aqui, tá? Então aproveita e dá uma paradinha, compartilha com o máximo de pessoas, porque é um assunto bem legal, tá? Eu sei que muitas vezes a pessoa não vai ver uma live gravada, às vezes assim eu vejo se é muito interessante mesmo. Mas eu sou muito adepta a assistir ao vivo, porque eu sei que eu não vou procrastinar e não vou perder de assistir. Então compartilha com o máximo de pessoas aí, que é um assunto bem legal e vocês também vão gostar bastante. E vão utilizar muito no dia a dia também. Ela é uma ferramenta que ela foi proposta por um engenheiro japonês chamado Kaori Ishikawa. Na verdade a ferramenta é o nome dele mesmo, né? E é assim, como eu falei, foi utilizado para o controle de qualidade no início aí da década de 60, então não é uma ferramenta velha. A maioria das ferramentas é nesse período mesmo, dos anos 60, então assim, uma ferramenta nova, né, mas que já é muito utilizada. Então assim, faz pouco tempo que ela existe, né. E a função dela, o que que é? Você realmente organizar o raciocínio, você relacionar o efeito, a causa raiz, você encontrar a causa do seu problema aí, né. Você também relacionar o efeito que vai ser analisado com as causas mais inerentes. Então assim, eu tenho um tal problema e eu vou identificar a causa daquele problema. Então ela é muito pra isso também, tá? Então assim, aqui no caso do projeto de livros, né? A gente vai organizar as ideias. Eu tenho muitas ideias, mas eu não sei colocar no papel. Então essa ferramenta pode te ajudar, porque você vai distribuir ela, daqui a pouco eu já vou explicar as etapas que a gente vai passar nessa ferramenta, e você vai fazer toda uma distribuição de quais são as causas que é o problema que você não está conseguindo sair do papel. Você fala assim, eu tenho bloqueio criativo, né? Então, por que eu tô tendo bloqueio criativo? Você vai poder descobrir por quê, né? Então é muito legal, então aproveitem bastante essa ferramenta, tá? Então aqui é assim, aí por exemplo, como eu falei, do bloqueio criativo. Ela vai te ajudar muito, tá? Então assim, fica aí e vai anotando tudo que você puder já. E coloca uma aguinha do lado também pra vocês se hidratar aí e aproveitar bem o conteúdo, tá bom? Então assim, elas são causas e elas são classificadas em 6 tipos, tá? E todos esses tipos, eles começam com a letra M. Portanto, essa ferramenta também ela é chamada de 6M, porque os tipos, né, que são classificados nela, que são os tipos de causas, são com a palavrinha M. Então eu vou citar os 6 aqui e depois eu vou explicar um a um e dar alguns exemplos pra vocês, tá? Alguns exemplos práticos. Então o primeiro seria máquina, aí o segundo materiais, o terceiro mão de obra, depois vem o quarto meio ambiente, o quinto medida e o 6 método, tá? Então olha que interessante, né? Eu acho interessante essa ferramenta porque sempre eu falo algumas coisas dela aqui. Não exatamente eu falo dela, mas várias coisas que eu cito na mentoria, aqui nas lives, estão dentro dessa ferramenta, tá? Então assim, você vai aprender ela hoje aqui, talvez você até conheça já, mas talvez você nunca implementou para o projeto de livros. Então você vai gravar muito fácil, porque não é uma ferramenta difícil, é uma ferramenta que você pode usar realmente para o seu dia a dia, para qualquer projeto que você fizer, até para uma live você pode aplicar ela. Então ela é muito assim útil e você pode realmente agregar muito valor a ela aí, tá? E assim, nem sempre você vai utilizar os 6 M's. Talvez você utilize 3, talvez você utilize 4. Vai depender muito do seu projeto e dos problemas que você vai encontrar por aí, as causas que você tem que descobrir, tá? Então assim, vai depender também muito da importância do seu projeto. Se ele for muito importante, eu recomendo que você utilize os 6 M's, né? Os 6 que a gente vai explicar aqui, tá? Ou num processo que você tá aí construindo, vai depender muito. Ou numa empresa. Então, assim, a gente fala de projeto, já tá ligando com empresa, organização, processo, o que você quiser, você pode aplicar ela, tá? E é isso aí. Aí o porquê? Porque você vai analisar depois. Então, tudo que você coletar aqui, você vai fazer uma análise, tá? Então, vamos começar pelo primeiro. O primeiro tipo de classificação, que é a causa, seria um máquina. O que seria a máquina? Aqui, por exemplo, você vai ao momento que você vai identificar as falhas. Um exemplo aqui. Foi até interessante acontecer isso, né? Que eu fui começar a live, eu tive um probleminha de memória no celular. Eu já tava faz dias lá pra fazer uma limpeza nele, eu fui deixando de lado.
fui deixando de lado, né? A manutenção não foi feita, então o que aconteceu? Ele me deixou na mão justo na hora que eu precisava começar a live às 9. Então foi um exemplo muito prático, acho que coincidiu aqui para eu poder explicar para vocês. Então aqui, as falhas elas acontecem, tá? Então no caso aconteceu aqui, eu precisei fazer uma limpeza rápida, precisei tirar alguns arquivos do celular, jogar para a nuvem, que fica um pouco mais leve, e tira realmente da memória do celular. Então ele me liberou espaço e não tá bloqueando a minha live. Até no comecinho ele deu uma travada, ele pausou o vídeo por conta disso, porque ele apareceu uma mensagem pra mim falando de um bloqueio porque tava sem memória. Então eu simplesmente cancelei e voltou ao normal a live aqui. Por isso que deu esse problema. Então assim, há falhas, então entra a máquina, tá? Então aqui, pode ser algum equipamento, sabe? Por exemplo, um exemplo muito simples é o carro, né? Se você não abastece ele, se você não troca o óleo, ele vai deixar você na mão. Você vai parar na estrada e de preferência vai parar naquela estrada que não tem ninguém pra te ajudar, né? É sempre assim que acontece. Então fica tudo mais difícil. Então assim, utilize mesmo da prevenção, sabe? Abasteça o carro antes, calibra o pneu, um exemplo mais prático aqui, né, gente? Calibra o pneu. Então, tudo isso que você fizer, essa manutenção prévia, sempre tá fazendo essa manutenção, vai evitar que você tenha essas falhas. Então aqui é o momento que você vai falar assim: ah, eu tô com o meu computador, eu tô fazendo o meu texto do Word, mas eu não tenho o costume de salvar de tempo em tempo. Aí de repente acaba a energia e você perde todo aquele seu conteúdo. Se o seu Word no seu computador não estiver para salvar automático, porque normalmente ele salva automaticamente. Alguns computadores você não perde o que você fez, mas alguns sim, vai depender muito da configuração. Então um exemplo muito prático, eu mesmo quando eu faço meu livro, a maior parte eu faço no computador. Se eu tiver, por exemplo, com o celular na minha mão, eu também posso ali escrever alguma inspiração que me vem durante o dia, aproveito o momento. Depois eu passo para o computador, né? Ou eu utilizo o mesmo arquivo que está no meu computador, eu envio para mim por WhatsApp e eu vou ali arrumando esse documento, tanto no computador, que ele fica ao mesmo tempo, né? O documento para mim, eu consigo fazer essa alteração automática também. Mas é importante, por exemplo, o celular. Veio aquela inspiração e você tá com o seu celular, né? E acabou a bateria. E daí? Como que você vai fazer? Você não anda com papel, com uma caneta, um caderno, você perdeu aquela informação, entendeu? Então, assim, fiquem muito atentos a essa parte aqui das causas, que é essa classificação máquina, porque ela pode realmente deixar na mão e você tem que estar sempre ali monitorando, fazendo as manutenções prévias, né? E até porque, assim, até eu coloquei que é imprescindível analisar o funcionamento, né, de cada máquina, equipamento, para que você realmente não tenha atraso aí na sua escrita, atraso no seu projeto, na produção de algum produto, qualquer coisa que você fizer. Então ela vai evitar que você tenha atrasos, né? E é que nem eu falei do computador, se você está digitando, você está arriscado realmente a perder aquele conteúdo. Vai que você apertou uma tecla de repente e perde todo aquele conteúdo, você nem vai lembrar mais, você esqueceu de apertar no salvar, porque ele vai salvando automático de tempo em tempo, né? E já aconteceu comigo uma vez, acabou a energia e realmente eu perdi alguns conteúdos, né? Aí, por exemplo, o computador, um notebook, por exemplo, ele tem uma durabilidade mais curta do que o computador de mesa, né? Então, se você não faz a manutenção nele, de repente ele vai pifar e todo aquele conteúdo que está dentro do computador perdeu também, né? Então é muito importante vocês ficarem atentos a isso. É um recurso muito importante, é realmente usar a nuvem. A nuvem hoje em dia está prático porque você colocou ali no Google Drive. Tem outros tipos de nuvem também, mas o mais prático aqui que a gente usa, todo mundo tem um Google Drive, né? Porque você tem o Gmail e você tem o Google Drive, né? Pelo seu e-mail, né? Então assim, se você tem nele armazenadinho, colocou numa pasta para você identificar mais rápido, você de fato vai encontrar aquilo que você precisa no momento que você quer. E aí você pode estar no computador, você pode estar no celular, se você estiver logado ao e-mail, você tem acesso àquele arquivo, àquele material. Então você não tem risco de perda. Até porque a nuvem, ela realmente, normalmente a gente tem 15 GB aqui na nuvem, né? Mas tem nuvens, alguns sistemas de nuvem que é menos giga de espaço, né? Então aproveitem bastante essas ferramentas, né? E utilizem. Eu às vezes salvava muito no dispositivo. E aí eu percebo assim, não, mas e quando eu preciso utilizar no computador, tem que ficar transferindo, colocando, dá mais trabalho. Então você perde mais tempo, né? Há perdas de tempo aí. Então, tudo isso tem que ser analisado. Essa parte da máquina realmente é um pouquinho mais chatinho, mas ela é fundamental, né? Até porque tem muitas empresas, se elas não fazem a manutenção correta, a produção para, né? E aí vem vindo matéria-prima e não tem o que fazer, todo mundo para, os colaboradores ficam sem fazer nada e não produz, né? Aquela hora
aquela meia hora, uma hora que seja, foi realmente perdida, não volta mais, né? O tempo a gente sabe que ele não volta mais. Se você não sabe utilizar ele da maneira correta, ele realmente não tem mais o retorno, né? Então, se perdeu aquele tempinho que você podia ter aproveitado bastante. Então, a máquina, fiquem muito atentos a isso, ao equipamento que vocês estiverem utilizando, para que não ocorram essas falhas, tá bom? Bom, no 1, máquina, partimos para o 2, que é materiais. Aqui, no caso, seria realmente a matéria-prima. Até eu coloquei aqui o seu texto. O seu texto ele é a matéria-prima, que no caso você vai produzir. Aqui no caso também, a gente pode colocar assim, a criatividade que você aplicou ali, né? É também uma matéria-prima, né? Às vezes você fala assim, eu não tô com criatividade, mas na verdade a criatividade ela é natural. Então, só que você precisa realmente ativar ela. Às vezes está faltando assim, por exemplo, você descansar um pouco. Às vezes está faltando você passear num jardim, passear num local diferente, conhecer pessoas novas, fazer networking, utilizar aquela ferramenta que eu já falei várias vezes aqui. Inclusive tem uma live que fala só dela, que é o brainstorming. Então, assim, tudo isso vai instigar realmente aí a criatividade de vocês, tá? Eu mesma, eu tenho muita criatividade, mas às vezes assim o dia a dia, aquela correria me sufoca um pouco e eu acabo deixando de produzir coisas muito boas, né? Então passa batido e aí sobra o mínimo, né? Aí sobra aquelas migalhas, mas que já serve bastante. Mas assim, a gente precisa se dar a oportunidade para a criatividade realmente ela atuar, ela agir em nós, né? Então é muito importante que a gente esteja exposto mesmo às coisas para que a criatividade realmente surja, né? E escrever, né, gente? Escrever, sempre tá lendo um livro, sabe? Entrar em contato com a palavra diariamente, porque ele tem muita sabedoria e nos ensina realmente a ter mais criatividade e faz com que a gente realmente aplique tudo isso que a gente aprendeu, né? Porque não adianta só aprender, a gente fica aí mesmo obeso cerebral de tanto conhecimento, a gente não aplica. Então, a partir do momento que você aplicar, você vai sentir que a criatividade ela vai fluir naturalmente. Essa parte é bem interessante dos materiais. Então aqui eu posso falar isso pra vocês. Aí aqui vocês podem colocar quantas páginas vocês pretendem fazer no livro, por dia. Aqui normalmente assim, para um e-book, até a gente tava em aula essa semana, né, com a Elisângela, nossa mentora do PLD, e ela chegou a comentar que um e-book, por exemplo, ele pode ter de 88 a 100 páginas, tá? E é interessante que os capítulos eles sejam um pouco mais curtos, né, para que seja mais atrativo aí pro leitor, para que o leitor não fique cansado de ler, né, a sua leitura, certo? Então, é muito interessante aqui você fazer isso, tá? Por exemplo, se você está digitando no Word, isso aconteceu comigo, tá? Eu cheguei a 50 páginas no Word do meu livro, que no caso é o tamanho A4. Então, assim, se tá no Word, no tamanho A4, com 50 páginas, ele diagramado, por exemplo, diagramado para ser um e-book, ele vai, no caso, foi para 118 páginas. Aí se você colocar, por exemplo, um livro físico, aí ele vai para umas 140, ele dá uma dobrada, sabe? Em torno de 1,5 página a 2 a mais que o tamanho do A4, porque ele vai diminuir, né? Normalmente tem assim o tamanho 16 por 23 e tem o 14 por 21, se eu não me engano, essa medida, né? Essas medidas que tem são as mais utilizadas aí, né? E aqui você pode incluir também tudo que você vai utilizar. Por exemplo, eu gosto muito de escrever alguns rascunhos à caneta, né? Até inclusive na semana passada eu consegui fazer a minha live, eu digitei tudo e eu consegui estar tendo a minha orientação aqui pelo computador. Mas toda semana eu faço uma folha sulfite mesmo, porque eu gosto de passar por todo o conteúdo que eu vou falar aqui. E aí a partir desse conteúdo eu consigo realmente, às vezes eu bato o olho aqui e eu consigo entender o que eu preciso falar. Eu faço um treino antes, né? Eu me preparo antes, né? A gente tem que estar preparado pra tudo, né, gente? Então, assim, pra algumas coisas pelo menos, né? Porque nem sempre a gente tá pronto. Mas a gente tem a capacidade de começar e aí o pronto vai acontecendo aos poucos, né? Qual o tamanho da letra? Normalmente é 12, né? Eu gosto muito do tamanho 12 na fonte Arial, tá? Mas tem pessoas que usam o Time Holmes, né? Tamanho 11, por exemplo. Normal também, tá? Acho que é um dos tamanhos mais ideais aí. Pro texto, no corpo do texto, no caso, né? Porque se for, por exemplo, capítulo, aquela parte inicial, ela é um pouquinho maior, tá? Aí vai depender muito de como você quer
que o seu livro fique aí na parte de diagramação, né? O seu design gráfico aí, como que você, o seu projeto gráfico, né? Como que você vai querer. Mas normalmente esse tamanho mesmo, 11 no Times New Roman, né? Times New Roman. E Arial normalmente 12, que normalmente eu uso, né? Até eu já deixo tudo no Word, já ajeito tudo, né? Já centralizo tudo certinho. Não, eu justifico, né, o texto, vou organizando tudo ali pra deixar tudo prontinho mesmo, pra facilitar o máximo possível pro diagramador, né? Boa noite, Luana. Pra facilitar bastante pro diagramador, então eu uso muito esse tamanho mesmo, é Arial, né? É a fonte Arial, tamanho 12, tá? E aí, aqui no caso, que nem eu falei, na parte de materiais vai entrar tanto o seu texto, que já é um material, né, já é a sua produção, e tudo que você vai utilizar, sabe? Caneta, que você vai fazer os seus rascunhos, algum caderno que você vai fazer essas anotações diárias, o seu diário que você faz. Eu já falei numa das lives aqui a importância do diário, tá? E eu preciso também me regrar isso. Acho que eu tenho uns 2 diários. E você tá anotando realmente aquele seu dia, né? Ali você já vai ter bastante conteúdo pro seu livro. Porque são assuntos que você viveu durante aquele dia. Como eu falei, o tempo não volta. Então aquilo que você viveu no dia de ontem é diferente do que você vai viver no dia de hoje ou amanhã. Então se você puder estar anotando sempre, sempre você vai ter conteúdo. Talvez você não se recorde de alguma situação que você viveu, então ali vai estar registrado. Por isso a importância da escrita de livros. Eu considero muito essa questão da escrita, porque realmente você registra. Eu sei porque às vezes se eu não registrar, eu não vou lembrar depois. É muita coisa, gente. Nós estamos numa era de muita informação, sabe? Os dados, eles sobem e descem o tempo todo. A gente abre aqui no Instagram mesmo, é instantâneo, sabe? Você abriu, você vê uma postagem, aí você fecha o celular e volta, já tem outras novas postagens ali. Então é muito rápido, sabe? É tudo muito acelerado, né? Então, se você não anota, você realmente perde. E aí depois você prefere dar aquela desculpa, né? Eu não tenho inspiração. Tem, só que o momento que você tem, você não está apto para anotar. Você não está preparado, né? Para fazer essas anotações, que são muito importantes e pode servir muito aí pro seu livro, né? Para alguma reflexão que você faça no miolo do livro aí, né? Certo? Então aqui vai entrar tudo que for de material, né? Além do seu texto, a caneta, papel, tudo que você vai utilizar realmente aí. Por exemplo, se você tiver, por exemplo, de madrugada, precisou anotar ali alguma informação e você está sem o celular, sem o computador, ou você está num lugar que nem tem como usar essas ferramentas, e você, por exemplo, esqueceu de trazer uma caneta, já fez falta, tá vendo? Então, assim, todo o material que você tiver é muito importante você ter aí em mãos e utilizar bastante, para você não cometer realmente essas falhas, né? De deixar de anotar algo importante e que vai te ajudar muito aí, certo? Então, assim, com esse mínimo, aqui você já consegue fazer o seu livro, né? Tendo algum equipamento para você digitar, alguma coisa, né? Como eu falei ali no materiais, que é o número 1. O segundo, o primeiro é máquina, o segundo é materiais. E no outro que é máquina, por exemplo, um celular, né? O celular a gente usa o tempo todo. Então, se está à mão, veio a inspiração, já anota, não perde tempo, certo? Aproveita também os aplicativos, no WhatsApp mesmo tem aquele recurso de voz, né? Você pode falar ali. Depois você pode usar o Transcribe, que é um aplicativo que você joga. Na verdade, você pega do áudio, você envia, ele já aparece para você se você tiver o Transcriber baixado no seu celular. E ele faz toda ali a transcrição em alguns segundos. Vai depender muito do tempo que você falou em áudio. E ele já transcreve para você. Óbvio que não é daquele jeito que você falou certinho. Porque máquina tem os erros deles, né? E aí você tem que voltar até a dica que eu dei na semana passada, acho que em mentoria também. Aí você escuta e vai corrigindo o texto, pelo menos vai ter uma boa parte já digitada, né? Mas sai muita coisa fora do sentido, porque ele não traduz certinho, né? Tem muitos erros. Por isso que eu gosto de já digitar direto, porque eu já vou raciocinando, já vou treinando também ali minha criatividade, a minha inspiração. Mas assim, todo mundo tem um jeito diferente de fazer as coisas. Portanto, tem que testar, né? Tem que realmente passar por vários testes aí para que você defina certo se você se adapta melhor falando em áudio, se você se adapta melhor escrevendo no computador, escrevendo a caneta no caderno ou numa folha solta, vai depender muito. Então tem que testar mesmo. E sempre que você testar, anote tudo. Nossa, eu gostei muito de escrever no papel.
Gostei muito de fazer no caderno ou no computador. Então anotem tudo para que vocês se conheçam. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Eu, antes de entrar nesse campo dos livros, eu estava assim estudando muito sobre marketing digital, Instagram, internet, e aí eu falei, preciso me encontrar. Então eu fui buscar autoconhecimento. A partir desse autoconhecimento que eu consegui realmente encontrar-me nos livros. E aí é o que eu tô fazendo hoje também, assim, faço com muito prazer e sempre gostei dos livros, mas agora gosto bem mais, porque eu já tenho o meu também e já estamos aí encaminhando pro segundo e terceiro livro, se Deus quiser, né? É a nossa ideia aí futura, tá bom? Boa noite, Patrícia. Bom, então a gente falou aqui no máquina, no segundo a gente falou de materiais, agora a gente vai pro terceiro, que é a mão de obra. Olha que interessante. Aqui seria, no caso, por exemplo, as pessoas que vão participar do projeto do seu livro, ou vai ser você. Então aqui é o momento que você vai ter que fazer esse garimpo, né? Quem são as pessoas que vai te ajudar, né? As pessoas realmente aí que vai fazer parte desse projeto seu, que é muito importante pra você. A sua história, como eu já disse, ela tem valor, então você não pode desprezar ela, tá? E aí você vai ter que colocar pessoas realmente da sua confiança, pessoas que você encontrou aí, que você já viu a reputação delas, que vale a pena mesmo, pessoas talvez que sejam realmente capacitadas, né, por exemplo, para fazer uma revisão, para fazer uma diagramação. É aqui o momento que você vai ter que buscar essas pessoas. Só que você vai ter que fazer essa execução do seu projeto, que é algo muito importante, com muita calma, tá? Não precisa se apressar aqui. É como eu falei, essa é uma ferramenta, existem várias outras ferramentas, essa é só mais uma que eu estou trazendo aqui. Como eu falei no início da live, é uma ferramenta de qualidade, de gestão, para te ajudar a ter um melhor raciocínio, se organizar e para você ver essa ferramenta em funcionamento e para que você olhe para ela e fale, nossa, eu entendi por que eu não consigo desbloquear a minha escrita, por causa disso, disso, daquilo. Então essa é a ferramenta ideal para isso, tá? Você que está chegando agora na live, aproveita para compartilhar com seus contatos. Nós estamos falando sobre a ferramenta Ishikawa, que é um diagrama de causa e efeito, tá? Mais conhecida também como 6M, porque são 6 M's aqui que eu vou estar falando aqui para vocês. E também ela é conhecida como espinha de peixe, porque ela tem um formato de um peixe. Quando você distribui todas as tarefas que você encontrou como causas, é um formato de espinha de peixe. Tanto que o problema que você estiver resolvendo, você coloca, por exemplo, no desenho, na cabeça do peixe, né? Que é onde você vai apontar. Então, todas as causas que eu vou encontrar estão na ponta o problema, tá? Beleza. Então, aqui, por exemplo, como eu falei, é um momento que você tem que ter calma, tá? Para você escolher bem as pessoas que vai te ajudar. Para você também, para que você tenha um projeto gráfico, né, editoral aí, com qualidade, tá? Porque se você se apressa muito no projeto do seu livro, pode ser que você se decepcione mais pra frente, tá? Uma coisa que pode barrar muitas pessoas no projeto de livros é o perfeccionismo. Foi uma coisa que inclusive me atrapalhou muito no projeto de livros, tá? E eu percebi isso, eu falei, por que eu não tô saindo do lugar? Porque eu queria fazer tudo muito bem feito, eu queria fazer as coisas da maneira certa, e eu acabava nem saindo do lugar. Então, a partir do momento que eu me identifiquei, como eu disse, eu busquei autoconhecimento, eu me conheci mais, eu vi que eu era bastante exigente com as coisas, eu falei, eu preciso desacelerar e preciso escutar mais a Deus, porque o meu autoconhecimento estava bem baixo. Então, a partir do momento que eu me conheci um pouco mais, aí eu fui realmente falando, não, eu não posso ter o perfeccionismo, porque senão nada vai sair do lugar, né? Eis eu aqui na minha nona live, então nem live eu fazia. Então, assim, hoje eu já sinto essa necessidade de levar conhecimento, de ensinar aquilo que eu aprendi, e eu levo até um pouquinho mais, porque na verdade todas essas ferramentas, né, eu já estamos aqui com 8 ferramentas até agora que eu falei, porque a minha primeira live foi live de lançamento do meu livro, Escritora Particular de Deus. Então, essas ferramentas, elas nos ajudam, e eu não utilizei nenhuma delas. Eu sabia da existência delas, mas com a correria do tempo, a gente tinha 30 dias para fazer o livro, eu acabei não utilizando nenhuma mesmo, fui assim de cabeça mesmo, mergulhei na escrita e o livro saiu, tá? Isso mesmo, Daiane, o perfeccionismo ele atrapalha demais, então se a gente tem ele, a gente precisa tirar ele um pouquinho da frente, né? E realmente produzir o livro, e eu sei que não é uma coisa que saia de repente, né? Eu ainda tenho um pouco, mas na medida, moderado, tá? Como eu falei, são os bloqueios
que a gente tem são por camadas. Então, se a gente vai tirando camada por camada, vai melhorando a cada vez, tá? Então, assim, não é de repente, mas é possível que você saia do lugar, né, e se liberte do perfeccionismo, mas é decisão. Você precisa tomar uma decisão mesmo e falar, não, eu preciso deixar isso. O meu livro é muito mais importante que o perfeccionismo. Então, e eu vou ter pessoas comigo, eu vou procurar pessoas, sabe? É um momento que você tem que buscar ajuda mesmo, para que as pessoas façam com que seu projeto ele não fique parado, né? Então, pessoas que vai estar te motivando, pessoas próximas de você que realmente incentivam o seu projeto, tá? Como eu falei numa live passada, não vá procurar alguém que não é a favor do seu projeto, alguém que nem liga pra você, sabe? Alguém que nem para ler a sua história, né? Ou pra te ouvir, por exemplo. Porque às vezes essa pessoa vai te decepcionar, vai deixar você mais triste ainda, vai deixar você mais pra baixo, e você vai falar, realmente minha história não tem valor, então nem compensa perder tempo, né? Então não. Procure pessoas realmente aí que vai fazer você realmente dar continuidade no seu projeto, pessoas realmente que estejam interessadas aí em te ajudar, tá bom? Pessoas da sua confiança, tá bom? Confiança a gente não tem em qualquer lugar, né? Então tem que ser escolhido a dedo, né? Tá bom? Então aqui é a parte da mão de obra, tá? Quem que vai ser o designer da capa do meu livro? Quem que vai ser o designer que vai diagramar o meu livro? Tá? É você mesmo? Então, no caso, você teria que buscar fazer um cursinho, aprender alguma coisa para você mesmo fazer, tá? Aqui você pode fazer tanto pelo Canva, se for, por exemplo, um e-book, né? Tem pessoas que até fizeram um livro por lá, mas é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas se você busca um profissional de design, ele vai utilizar um software específico para isso. Então, é bem mais prático, tem bem mais profissionalismo aí, tá bom? Então, vai de pesquisar mesmo, tá? Acho que na live passada a gente falava muito sobre isso. Sobre essa questão de pesquisar, tá bom? Esses profissionais. Quem que vai fazer a revisão do seu texto, para que o seu texto fique realmente legível, para que o seu texto fique entendível, né? Porque os leitores leiam e entendam a sua mensagem. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa mensagem, mas ela fica sem sentido, sabe? Fica meio... Você começa uma coisa e parece que não tem fim, né? Então é muito importante ter alguém que revise, ter outras pessoas com outros olhares, né? Outras perspectivas, para que elas tenham realmente aí um olhar clínico no livro de vocês, tá? Até inclusive hoje a gente teve um treinamento aqui com algumas pessoas que estão envolvidas aí com o projeto de livros, e eles falavam muito essa questão, né? A revisão, você tem que fazer ela com calma, você tem que fazer ela devagar, sabe? Não é querer fazer tudo num dia só. Você pode, por exemplo, fazer a revisão 30 minutos hoje, 30 minutos amanhã, para que você não se canse. Até porque vai chegar um momento que o seu olhar não vai enxergar mais erros na escrita, muito menos erro ortográfico, né? Então é um momento assim que você tem que ir com calma, sabe, com a mente livre assim de muitas perturbações, né? E para que você realmente tenha um trabalho bem feito no seu projeto de livros e faça valer essa ferramenta, que é uma ferramenta da qualidade. Então ela veio para que você realmente produza seus produtos, seus serviços, tenha uma boa gestão com qualidade, certo? Então aqui, como eu falei, o texto que ele seja compreensível, que não seja uma fonte difícil de ler, né? Que você tenha que chegar o olho assim bem pertinho do texto, né? Como se fosse uma lupa, para tentar entender, e não, aí dificulta muito, sabe? Aí o leitor mesmo ele vai falar assim, eu não consigo ler, me dá sono, né? Então tem que ser assim, algo bem acessível, que realmente te ajude aí, né? Aqui no caso também é um momento que você vai procurar uma editora. Será que você vai precisar de uma editora para fazer o seu livro? Ou você vai fazer independente, sem ser através de uma editora? Então é um momento realmente de você buscar essa mão de obra, as pessoas que vão estar envolvidas aí no seu projeto e que vai te dar um norte, uma direção, né? Ou um mentor, né? Que te ajude também dando dicas, que ajude também na parte da transcrição e tudo mais, né? Então, assim, é muito importante que você retenha todo o conhecimento. Talvez você não consiga, assim, de uma hora para outra, sabe? Desenvolver o seu projeto. Talvez vai ter aquele dia especial. Não, hoje eu tô sentindo que eu preciso começar o meu livro. Então você sentiu, você começa, tá? Sempre as primeiras ideias, aquelas são as mais tops, né? Eu falo porque eu tô treinando muito a questão de fazer perguntas, inclusive com a minha filha.
Hoje eu testei muito ela fazendo perguntas, né? E até esses dias encontrei com um casal de dois jovens aqui na frente de casa e eu conversava muito com eles. E eu fazia bastante pergunta, porque muitas vezes eu preciso daquela resposta através de uma pergunta. E essas perguntas nos ajudam a nos conhecermos melhor, a termos mesmo uma outra visão e a descobrirmos o porquê que nós não estamos conseguindo fazer o nosso livro, né? É muito importante. Então aqui é o momento que você vai pesquisar as pessoas e quem vai estar envolvido no seu projeto de verdade, né? Até tem uma palavrinha que eu vou falar que talvez confunda vocês, mas ela é muito utilizada nessa ferramenta aqui também, nessa parte da mão de obra, tá? Que é o Pokayoke. E seria interessante utilizar ele aqui também. É tudo ferramenta japonesa, né? Seria um dispositivo à prova de erros. Normalmente é utilizado nas empresas. Então o Pokayoke é um dispositivo à prova de erros. Que no caso ele vai detectar quais erros aconteceram. Se eles foram realmente de pessoas que falharam em alguma parte do processo. Se foi na hora da fabricação, né? Aí que nem, por exemplo, você está editando o seu texto. Será que você digitou certo aquela palavra? Ou será que foi o corretor do Word que colocou errado para você, sendo que você digitou certo, né? Então esse dispositivo te ajudaria nesse processo. Eu acredito que esse dispositivo é mais utilizado em empresas, né? Que é um dispositivo mesmo, tá? No caso do nosso projeto de livros, então eu não sei se dá certo, né? Mas ele reduz erros aí e falhas que podem acontecer durante esse percurso, tá? Que vocês estão desenvolvendo o seu projeto, tá? Bom, mão de obra é tranquilo, porque você vai lembrar de pessoas que vão te ajudar. E você mesmo, talvez você queira fazer sozinho o seu livro, dá também, tá? Eu fiz praticamente sozinho meu livro, precisei aí realmente de algumas dicas e diagramação também de outra pessoa, tá? Que me ajudou também em várias dicas aí, tá bom? Então, aí partindo do 3, a gente vai pro 4, que é o meio ambiente. Gente, o meio ambiente ele é essencial. Aqui eu acho que eu vou procurar ser mais sucinta possível, mas aqui é a parte que eu considero assim uma das mais importantes. Por quê? A gente vai ter o meio ambiente aqui na parte interna e a parte externa, tá? A parte externa, eu vou falar algumas palavrinhas, você vai já identificar rapidamente. Ó, poluição, instabilidade do tempo, local inadequado para executar o projeto, tá? Olha que interessante. Para você escrever, é primordial que você esteja num ambiente acessível, um ambiente que faça bem para você, sabe? Eu, para poder fazer a live, eu preciso vir aqui no fundo aqui da minha casa, né? Eu tô aqui no meu quarto, eu pego um cantinho aqui, eu tô assim longe, até tem um barulho que tava aqui, os cachorrinhos estavam fazendo um pouco de barulho, mas por quê? Para poder fazer, me concentrar e tá com o ambiente preparado, tá? Se você vai escrever o seu livro, olha só, gente, na beira da estrada, com um monte de caminhão passando, pessoas transitando, muito barulho, sabe, barulho de animais ali, você não vai conseguir fazer um livro, tá? E muito menos ler um livro. Então, é muito importante que você realmente escolha o seu ambiente, você prepare ele, coloque uma musiquinha no fundo, sabe? Algo que vai, assim, deixar você mais tranquila, que vai fazer com que você lembre de algum fato que você viveu e que é importante você colocar no seu livro, tá? Então, essa parte do ambiente eu acho primordial, tá? Escolha realmente um ambiente adequado, tá? Um ambiente que seja agradável para você, tá? Coloque a musiquinha de fundo, sabe? Tem pessoas que gostam de colocar algum cheirinho, alguma coisa assim, né? Para ambientalizar também. Vai depender muito de cada uma, sabe? O espaço, que ele esteja organizado, que não esteja aquela bagunça, né? Tudo isso vai te ajudar. E isso mesmo, Daiane, nem se for sobre o trânsito, porque imagina, você tá dentro do carro e aí você quer escrever ali, não vai dar certo, porque vai estar passando por lombada, de repente assim, é caminhão, é carro, eu falo, ixi, gente do céu, não vai dar certo. Eu não quero nem pensar, né? Mas é muito complicado, então assim, escolha realmente o ambiente. Tem lugares muito legais, por exemplo, você vai entrar em contato com a natureza. Tem lugares, são parques, que tem espaço. Se você tem esse hábito ou você queira fazer um teste, né? É bem legal também. Se escolhe um local bem tranquilo, como se você fosse fazer um piquenique, né? E fica lá. E fica ali bem tranquilo. Leva alguma coisinha pra você comer. Uma água, né? Pra você se hidratar bastante, porque é muito importante, né? Para suas células aí ficarem bem hidratadas e você realmente ter o seu cérebro funcionando bem, né?
Pra que você não faça loucura aí, né, gente? Ficar sem comer também não dá certo, né? Se alimentar bem, tá bom? Então, procure fazer essa ordem, né? Essa organização aí no seu ambiente, sabe? Fazer essa limpeza, né, tal. Então, seria a parte externa. A parte interna, a gente pode colocar assim, os ruídos, os barulhos, né? A parte externa a gente falou, né? Que é essa parte do local em si, né? Tudo que tá à volta dele. Já o interno realmente é o que tá ali dentro, é um barulho, é uma poeira, né? Alguma coisa que tá assim incomodando, né? Agora nessa época de calor mesmo, se você deixar muito aberto assim a sua casa, entra muito bichinho, né? Aqueles bichinhos assim que faz barulho, algum mosquito, alguma coisa, pode te atrapalhar. Pode fazer com que você se desconcentre totalmente, né? Então já é suficiente para te atrapalhar aí nas suas ideias aí, né? Tá bom? Até porque assim, o layout, se ele não tá bem arrumado, não tá assim, essa parte visual não estiver legal, vai atrapalhar, né? Aí você vai perder muito foco. Assim que você começou a escrever, você começa a olhar do lado. Um exemplo muito prático aqui, o celular, né? Se você tá escrevendo no caderno, se você tá escrevendo no computador e você deixar o celular bem visível, aquelas notificações vai te deixar e vai te enlouquecer. Por quê? As notificações do celular vai fazer você perder muita produção no livro, muito mesmo. Por quê? Você vai ficar o tempo todo olhando para saber quem que mandou mensagem, qual que é a notificação que chegou, sabe? Vai te atrapalhar demais. Esses dias eu fiz um cursinho, algumas aulas, na verdade, aberta aqui pelo Instagram mesmo, de gestão do tempo. E ela falava, coloca um recadinho no celular assim, não vou mexer em você enquanto não terminar essa tarefa, tá? Então uma dica exclusiva para vocês aí. Coloquem tudo visual, tudo for visual, coloca mesmo uma etiquetinha, sabe? Aí coloca, por exemplo, um post-it assim, grudado, por exemplo, no computador, e colocando o tanto de hora que você pretende ficar escrevendo seu livro. Tudo que tiver visual é o que chega primeiro, né? Tudo que você olha visual é o que vai chegar primeiro no seu cérebro e vai fazer com que você se distraia. Então, para que não haja essas distrações repentinas, você faz isso. Coloca tudo visual, né? Até eu tô com uma agenda minha aqui, eu coloquei na minha agenda assim, uma plaquinha, né? Eu coloquei assim. Gestão do tempo, duas técnicas. Gestão do ambiente, né? Que no caso o ambiente precisa estar organizado. E técnica Pomodoro. Vocês já ouviram falar da técnica Pomodoro? É um tomatinho, né? Ele tem um desenho de um tomate. O que é essa técnica? É, por exemplo, você fazer 25 minutos de uma tarefa e descansar 5. E aí ele é tipo um reloginho que ele calcula pra você. É um aplicativo, né? Que você baixa e ele faz isso pra você. Aí, esse que eu tava aprendendo no gestão do tempo, ele falava muito assim. Então eu prefiro fazer os 30 minutos direto. Aí depois descansa um pouquinho, né? Mas se você se adaptar bem aos 25 minutos, fica 25 minutos focado na escrita, por exemplo. E não faz mais nada, só escrever. Não olha para celular, não olha para nada, e tudo com plaquinha, né? E você não mexe em você enquanto não terminar essa tarefa, né? Tudo visual, gente, tá bom? Boa noite, queridos. Aí, 25 minutos escrevendo, sabe? Só aqui concentrado, foco total. Aí ele vai disparar o alarme, ele vai avisar você. Descansa. Aí você dá uma parada, descansa por 5 minutos, tá? Pra dar uma respirada, vai no banheiro, vai beber uma água e já volta. Assim que ele der os 5 minutos, ele vai despertar de novo, volta pra mais uma temporada ali de 25 minutos com foco. Faz isso, gente, testa. Daí você pode fazer por vários momentos. Pega 25, descansa 5, depois mais 25. Aí eu preciso, por exemplo, de 2 horas para eu fazer tudo que eu preciso nas minhas tarefas. Coloque tempo para tudo, tá? Um livro mesmo, você tem que pôr data. Se você não coloca data para finalizar o seu livro, você vai ficar procrastinando mesmo. Você vai falar assim, hoje não, vou deixar para amanhã. Daí amanhã chega e aquela sua proposta de você fazer no outro dia não acontece. Então, é muito importante. Eu já falei várias vezes aqui também. Deu a inspiração, vai no vácuo, aproveita mesmo, sabe? Que nem você fica atrás do caminhão, né? Você pega o vácuo e fica mais ali, acelera, né? Aproveita aquele momento, deu inspiração, porque não é todo dia que a gente tem inspiração também, né, gente? Mas a criatividade, ela tá aqui. Só precisa você realmente ativar ela e colocar em prática. Aí no momento que você está executando,
que a criatividade se faz presente, tá? Por isso que muitas pessoas falam: ah, eu tenho bloqueio criativo, ah, eu não tenho criatividade. Por que será? Porque não põe em prática, tá? A prática faz você chegar até a perfeição, tá? Então, executa bastante. É 1 hora, como a gente aprende no curso do PLD, né? É 1 hora de estudo para 20 horas de treino. Então, é você ficar assim profissional em fazer aquilo, tá? Obviamente que para ser um bom escritor é preciso ser um bom leitor. Então, se você lê bastante, você vai ser um bom escritor e você vai ter que escrever. Escrever, gente. Escreva pelo menos um pouquinho por dia. Sei lá, algum assunto que vocês gostam, por mais que não seja do seu livro. Pra dar assim uma distraída também, né? Pra dar uma liberada aí na cabeça. Ah, eu gosto de escrever sobre a natureza. Vai lá, dá uma pesquisada, escreve. Ah, eu tô estudando a Bíblia. Legal, então vai lá e escreve um versículo, um parágrafo, uma estrofe, sabe? Assim por diante. Aí vai surgir a criatividade, você vai exercer aí mesmo a sua escrita. Então aproveite, gente, aproveite que a natureza tá aí. É de graça, gente, é de graça. Tem mais criatividade que a natureza? Impossível, né? Que tá tudo lá, gente. Você vê os passarinhos. Esses dias eu tava fazendo caminhada e encontrei com um ouriço no meio do caminho. Então, assim, fui surpreendida, né? Com certeza, né? Eu passei bem de longe, né? Porque senão vai que pula os espinhos em mim, né? Então, assim, mas você tem contato com a natureza. Não tem como depois você chegar na sua casa e não tem criatividade. Você vai, sabe, você vai viajar mesmo, assim, e vai surgir tudo, tá? Então, assim, pra você que chegou na live agora, já aproveita, compartilha com mais 10, 15 pessoas do seu contato, envia mesmo sem dó aí, dispara aí pra essas pessoas. A gente tá entrando aqui, tá indo pra já as 2 últimas causas, né, dessa questão da ferramenta do Ishikawa. Nós estamos em meio ambiente. Eu sabia que eu ia parar muito nessa parte do meio ambiente porque realmente eu acho essencial. Se você não tem o seu ambiente bem preparado, você não consegue realmente desenvolver nada, sabe? Nenhuma atividade, nem realmente educar os seus filhos, tirar um momentinho pra eles aí. Porque você vai estar com a cabeça assim, sabe? Você vai chegar no ambiente, você vai olhar tudo aquilo bagunçado, o seu cérebro já vai falar assim: meu Deus, eu vou gastar muita energia aqui. Então é o momento que você vai pirar, gente. É isso que acontece. Principalmente mulher, né? Que tem muita atividade no dia a dia aí. Cuidar da casa. Tem muitas que trabalham fora, né? Estudam também. Cuidam da casa, tem filhos. É muita coisa, gente. Então a gente precisa se organizar. Realmente ter, assim, o tempo. Organizar o tempo, né? A live vai ficar salva assim, viu, Creude? Aí você pega depois o início, tá bom? Vai ficar salva assim. Então aproveita bastante o conteúdo a partir daqui, tá? A gente já falou bastante, né? A ferramenta, assim, é um diagrama de gestão, né, que é o Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe ou causa de efeito, ou 6M, porque são 6 M's que a gente discute aqui nesse assunto dessa ferramenta, tá bom? Então a gente falou sobre a máquina, como é importante ter uma máquina, um equipamento bem com manutenção. Também a gente falou sobre materiais, como é importante ter os materiais, assim, tudo que você vai precisar utilizar para fazer o seu livro, por exemplo, né, o seu texto, a caneta, caderno, computador, tudo que você for utilizar entre materiais. Aí a gente falou também da mão de obra, como é importante você também ter as pessoas aí que vai te ajudar no projeto do seu livro. Então é importante que você tenha pessoas da sua confiança, pessoas que vai apoiar o seu projeto, tá? E aqui estamos aqui no 4, né, no quarto M, que é meio ambiente, que você tem que realmente organizar o seu ambiente, deixar ele realmente nítido aqui, você olhar pra ele e falar: não, hoje eu vou produzir muito, tá? Então colocar marcações no celular, por exemplo, colocar uma etiqueta: não vou mexer em você enquanto não terminar de fazer pelo menos uma página do meu livro. Estipula isso aí, gente, tá? Inclusive eu convido vocês depois a tirar um tempinho, nem que seja uma live por dia. Eu tenho já hoje a minha 9ª live. Assistam as outras lives, que todas as lives têm uma ferramenta que eu destrincho ela inteirinha aqui pra vocês, tá? São ferramentas estratégicas de gestão empresarial que eu trago para o projeto de livros, tá bom? Então já aproveita as outras ferramentas, testem aí qual delas realmente vocês vão se adaptar melhor. Não é que vocês vão utilizar todas elas. Se você quiser utilizar todas elas, perfeito! Eu vou ficar muito feliz e ainda quero depois um depoimento de vocês, tá bom? Mas pegue pelo menos uma ferramenta, essa eu considero assim primordial, porque ela vai te ajudar muito
E é uma ferramenta que eu quase não falava aqui nas lives como exemplo, mas eu já fazia assim no automático, tá? Já fazia no automático porque ela envolve até a questão de gestão do tempo, né? Se você não tiver organizado, se você tiver com o ambiente bagunçado, você não consegue nem ter vontade, gente. Você não chega assim a fazer o seu livro. Ai, tem muita coisa pra eu fazer. Nossa, tem a louça que eu não lavei de ontem que ficou. Ai, meu quarto tá uma bagunça, eu preciso arrumar. Os cachorros lá fora estão fazendo bagunça, né? Eu tô com a minha filha aqui chorando no meu ouvido. Sabe, o computador meu tá toda hora travando, né? Porque o software não foi atualizado. A mesa minha tem muito caderno, muito livro, muita caneta, aquela bagunça. Gente, não sai. Não tem nem como você ter criatividade num lugar desse. Então, o que você tem que fazer? Fazer realmente um balanceamento, né? Porque alinhar, a gente raramente alinha tudo, né? Então, vocês vão fazer um balanceamento de tudo que vocês precisam fazer. O que são esses 6 M's? São as causas de um problema que você vai resolver. Ah, eu não tenho tempo para escrever o livro. Perfeito, coloca na cabeça do peixe, que é o problema é a gestão do tempo, e você vai começar a encontrar quais são as causas. Por que você não tem esse tempo para fazer o seu livro? Daí que você vai analisar. Será que eu não tenho uma máquina? Será que eu não tenho um computador, um celular que me ajude? Será que eu não tenho um caderno, uma caneta? Será que eu não tenho pessoas que vão me orientar em alguma coisa, em algum processo da escrita de livro? Será que eu não tenho os materiais? Será que eu não tenho nem o que produzir? Ah, eu não sei nem o que pensar. Eu não sei nem sair do papel em branco. Então aí tá ficando difícil. Então tudo isso você vai fazer essa investigação. O meu ambiente não tá legal. Então também é outra causa. Por que a sua gestão do tempo, você não tem a gestão do tempo? Porque o seu ambiente não tá legal, você não tem equipamentos para te ajudar no dia a dia, você não tem algum software, até vou dar no finalzinho aqui, vou dar para vocês a sugestão de um software online gratuito para vocês utilizarem, tá? É só fazer o cadastro que vocês podem utilizar. Eu utilizei inclusive em um dos materiais que eu liberei na mentoria de livros que eu estou fazendo com os meus alunos, tá bom? Os meus mentorandos aí, tá bom? Então, ficou claro essa parte do meio ambiente? Vocês têm alguma dúvida? Eu acho que o meio ambiente é o fundamental, sabe? Ah, mas eu posso escrever um livro num parque, num lugar que tenha assim um ar livre? Pode, gente. Tanto que lá você vai estar até acho que mais concentrado, que você vai fugir da sua casa, por exemplo, que não vai ter tanta distração para você. Então lá você vai ser um ambiente de contato com a natureza, é um ambiente de entrar em contato com Deus, sabe? Você fazer um momento de reflexão. Você pode fazer uma oração antes de começar a sua escrita. É muito importante, gente. Até a gente fala aqui no PLD, né? Com o nosso mentor Pablo Marçal, o boot que a gente faz, né? Fazer aquele momentinho mesmo assim, sabe? De conversar com Deus, fazer aquela entrega, né? Do seu dia, fazer a entrega de todas as suas atividades, suas tarefas, tá? Eu sei que não é fácil, né? Quem é mãe como eu, o dia vira em nada, né? Se a gente não souber organizar ele, tá? Eu estou ainda nesse processo de me organizar também, ter mais pra que assim, não é que vai sobrar tempo, mas que eu saiba passar por cada hora do dia e eu não perco o controle de cada momento, que eu consiga realmente ali utilizar ele da maneira possível, para que chegue no final do dia e eu fale assim, cumpri as minhas tarefas, o que eu não pude fazer hoje eu vou deixar para amanhã ou para outro dia, mas tudo coloque data, tá bom? Se organize aí, sabe? Ah, eu preciso fazer uma limpeza, essa limpeza tá me incomodando, então eu não consigo ter cabeça para escrever meu livro. Então agenda aquela limpeza, coloca assim, ó, vai ser, por exemplo, hoje aqui é sábado, na segunda-feira, sem falta, eu vou fazer essa limpeza da casa e você vai se sentir muito bem. Uma dica que também que sempre a gente vê algumas pessoas falando pega uma gaveta e arrume essa gaveta. Mas só uma, tá? Pra você não se empolgar e sair arrumando tudo e ficar o dia inteiro só fazendo isso. Depois que você terminar de arrumar essa gaveta, você vai se sentir tão aliviada que vai te ajudar, né? Você vai falar assim, nossa, são pequenas tarefas que vão te ajudar. Porque às vezes você deixa de fazer uma pequena tarefa porque você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Nessas aulas que eu fiz de gestão de tempo, eu aprendi muito isso. Você tem tempo para fazer tudo, mas você não tem tempo para fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? É basicamente isso. É tipo um trava-línguas mesmo, né? Então, aproveitem o meio ambiente, aproveitem a natureza, coloque uma música no fundo, organize o ambiente, se preparem para escrever livros, porque vocês passam por processos de cura, tá? E esses processos de cura podem te pegar de surpresa, tá bom? Pode ser à noite, pode ser de madrugada, de manhã. Daí escolha o horário para você escrever o seu livro, defina quantas páginas, coloque data final para entregar o seu projeto para você mesmo, né?
sabe? Eu falo assim que às vezes você não precisa fazer o livro com pressão, mas se você não colocar um pouquinho de pressão, pelo menos, ele nem sai do papel. E você vai falar todo dia, eu não tenho o que pôr no papel. A minha história, não sei, eu não lembro de quase nada, tá? Mas comece, só comece, depois você me fala. Até eu na minha mentoria eu falo muito isso. Eu quero que vocês passem pelo processo da escrita. Não se preocupe agora com design, com capa, com diagramação, sabe? Isso pode atrapalhar vocês. Se alguém falou alguma palavra errada, vai saber se até aqui na live eu não falei algo que não deixou vocês mais bloqueados ainda, né? Esqueça, sabe? Tenta relevar e fala, não, eu consigo, fala palavras de afirmações pra você, eu consigo, eu tenho capacidade, Deus me deu tudo, só falta realmente eu esticar minha mão e acessar. Tá tudo disponível, tá? Os recursos, eles estão todos disponíveis, basta somente que você os acesse, tá bom? Eu mesmo nas minhas primeiras lives, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu tava falando, eu às vezes tinha um pouco, não vou falar vergonha, mas eu falava um pouquinho, às vezes dava umas travadas e tal, e aí vai melhorando, sabe? É um processo, toda live você tá um pouquinho melhor, você já tem um pouco mais de discernimento, você já consegue desenvolver melhor o assunto, tá? E a gente vai melhorando os equipamentos, né? Agora já tem um ring light aqui pra mim, já dá uma iluminada, vai melhorando, sabe? Aos pouquinhos. O pouco que você tem é o suficiente pra você começar, tá bom? Então não tem desculpa pra você falar assim, não, o meu livro não é pra agora, é melhor deixar quieto, sabe? Tem pessoas que fogem daquilo, mas mal sabem elas que aquilo, que é a escrita de livros, que vai ajudar elas no processo de um desbloqueio, de uma cura, gente, até de doenças. Os livros eles estão sendo utilizados já nos hospitais para curar as pessoas, sabe? É muito sério isso, ele está sendo substituído por medicamentos. Vocês têm noção disso? É um dado que eu peguei esses dias numa outra mentoria que eu tava e eu achei assim fantástico. Eu fiquei assim, nossa, puxa vida, nós, né, que temos a criatividade que Deus nos deu, temos conteúdo dentro de nós que vai se transformar num livro, que vai se tornar um medicamento para quem tem doenças raras, doenças aí que a gente não consegue cura, sabe? O livro é poderoso, gente. No começo era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então ela está no meio de nós. Só falta a gente realmente acessar. Então o nosso conteúdo se tornará livros que serão remédios para as pessoas nos hospitais, tá? Então assim, a escrita, eu atesto e aprovo para vocês, eu passei por isso, ela transmite cura. Você tem realmente acesso aí, tá? E Deus fala muito com você nesse momento, tá bom? Deus, ele age no movimento. Então se você não está se movendo, você está realmente aí arriscado, não está tendo contato direto com Deus, porque ele vive falando comigo, ele fala muito aqui. Eu até mudei um pouquinho a minha live, né? Deixei a folha um pouco de lado, porque ele me inspirou a falar dessa forma aqui agora, tá bom? Então assim, aproveitem o conteúdo. Eu estava muito animada para esse conteúdo de hoje. Inclusive eu preparei tudo hoje mesmo, eu tinha que ter preparado ontem, né? Por conta de eu não... normalmente eu faço as minhas lives de sexta-feira, né? E aí eu tive um compromisso, na verdade meu esposo teve um compromisso ontem, então eu resolvi marcar pro sábado, né? E aí tive um probleminha no começo da live, né, com o meu celular, mas tá tudo bem, a gente tá aqui fazendo a live normalmente, tá bom? E transmitindo muito conteúdo pra vocês. A gente fala que é live, mas é uma aula, né, gente? É uma verdadeira aula, um aulão aí, né? Tá bom? De muito conteúdo pra vocês. Então o ambiente, vocês perceberam que o ambiente, se deixar eu fico só nele aqui. Porque ele faz total diferença. Sabe, se você passou por uma tribulação, se você tá num ambiente com pessoas que realmente são tóxicas, sabe? Eu sei que tem pessoas que não têm condição, mas muitas vezes tem pessoas que moram com muitas pessoas na casa, você não consegue se concentrar nunca, gente, sabe? Às vezes você tem uma briga ali, uma confusãozinha aqui, sabe? Ou você mora do lado de uma casa que tem um vizinho que é muito barulhento. Sabe aqueles vizinhos, assim, até veio pra mim falar agora, né? Aqueles vizinhos que ligam o som alto, que fica o dia inteirinho com a música ligada, sabe? Aqui eu tinha direto isso aqui perto de casa. Agora, graças a Deus que deu uma acalmada, né? Gente, você não quer escutar aquela música. A pessoa, ela meio que força você a escutar aquela música, né? Então, te atrapalha demais, sabe? Boa noite aqui, embaixadores. Seja bem-vindo.
Então, acontece muito isso. Se você tem esses barulhos assim excessivos, você não consegue, gente. Sabe, se você mora perto de uma pista, por exemplo, que passa muito caminhão, muito carro, é um ambiente que tem muita poeira, a sua casa nunca tá limpa, então você fica o dia inteiro limpando a casa pra ver se tem um ambiente mais agradável, né? Pra viver ali. Gente, é impressionante. Então você vai falar assim: puxa vida, não vou conseguir fazer o livro nunca, porque todo dia tem os mesmos problemas. Então olha quantas coisas você identificou que talvez seja aí um bloqueio que você não está conseguindo organizar seu tempo, tá bom? Gratidão infinita por essa live. Obrigada, Daiane. Você tá aproveitando bem aí, né? Fica tranquila, Cláudia, que você perdeu um pedacinho, mas ela vai ficar salva, tá bom? Depois você pode voltar no começo, assistir, tá? Tem bastante conteúdo ainda pra gente terminar aqui. A gente tá ainda no ponto 4, né? Que é meio ambiente. Então, assim, o meio ambiente de verdade, ele é uma parte que, se você não tiver ele bem organizado, vai te atrapalhar muito no projeto do seu livro e não vai fazer você caminhar pra frente, tá? Então, pensa comigo, você começou a escrever uma frase e aí tocou a campainha, por exemplo. Aí você vai lá atender a pessoa. Já perdeu totalmente o raciocínio naquela hora. Aí, de repente, você volta aqui, nossa, já até perdeu o rumo, né? Aí você vai voltar a fazer a digitação novamente. E aí um cachorro começa a latir aqui do lado. Alguém que ligou um som, o vizinho ligou um som muito alto, né? Aí começa a fazer uns barulhos assim de repente. Gente, não dá. Aí o seu celular também apitando notificação. Não dá, gente. Você não consegue, sabe? Então, não tem como você ter foco no ambiente assim. Então, foquem bastante aí em limpar mesmo, fazer assim uma limpeza no ambiente de vocês para que vocês consigam desenvolver o projeto, né? Não precisa ter tanta pressão, mas que faça com calma, que vocês sintam a escrita. Esse é o que eu levo muito na minha mentoria, que vocês sintam a escrita, porque esse processo vai fazer com que vocês alcancem muitas curas, tá? Eu passei por isso, repito, e tenho vivido todos os dias, tá? Às vezes eu pego uma frase que eu tenho aqui e eu faço um contexto e eu sou transformada escrevendo, gente. Então, assim, é algo realmente libertador. Então, aproveitem bastante, viu? Vai acontecer de tudo para você não escrever. Está ligado à ansiedade. Com certeza, é isso mesmo, Cláudia. A Cláudia também, ela entende bastante assunto aqui nesse sentido, né? A gente teve uma mentoria com ela e ela falava muito dessa questão, né, dos desbloqueios e nos ajudou muito aí na aula, né? Gerou muito valor aí para os alunos e realmente, gente, produz ansiedade. Você começa a pensar assim: nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí vem aquele monte de tarefa que às vezes nem existia, né? E aí você não faz nada, fica ali só gastando energia em pensar, né? E ficar pensando tanto de coisa que vai ter, e aí não sai mesmo, gente. Então você precisa priorizar, né? Priorizou pelo menos um momento, vai e faz, sabe? Nem que não fique tão bem feito, né? Isso, não desista também, cara, isso mesmo. Nem que não fique tão bem feito, mas pelo menos você fez. Você vai ter aquela sensação, né? Você vai ter aquela recompensa: não, eu fiz, tá aqui, saiu, é meu filhinho, né? É meu bebê, como o pessoal fala, né? É realmente uma gestação, tá bom? Então, é uma coisa assim que você vai gerando, né, aos poucos, né? A hora que você menos perceber, você já tá com 1, 2, 3 páginas e vai, gente, tá? Então, se você estipular pelo menos uma página por dia, né, é melhor, tá? Ou se naquele dia você tá muito, mas muito inspirado, já faz 5 já de uma vez, tá? Porque pode ser que você fique 2 ou 3 dias sem fazer nada. Então, você já ganhou aqueles 5 dias, certo? Uma técnica aí que, inclusive, eu fiz, que eu passei muito por isso. Na primeira vez, eu fui desafiada a fazer 5 páginas. Eu fiz as 5 páginas certinho. Aí, passei uma semana sem fazer nenhuma. Aí, quando eu voltei, eu falei: agora eu tenho que fazer em dobro, né? Aí, eu fiz 10 páginas. Aí, fui fazendo assim, sabe? Aí, passou mais uma semana, alguns dias. Aí, depois em um dia eu fiz 20 páginas. Não foi assim, gente. Eu fui me desafiando, sabe? Não, eu consigo, eu posso, eu tenho condições. E aproveitar o momento da inspiração também, tá? Então, a gente saiu do 4, que é o meio ambiente, a gente vai pro 5, que é a medida. O que é a medida? São as métricas, é o controle que você vai ter de tudo isso que a gente falou aqui agora, tá? É o monitoramento, tá? É você vasculhar mesmo aí como que está o seu projeto até esse momento, tá? Realmente você, assim, fazer uma análise, tá? Você pegar uma lupa e passar por todo o seu projeto e falar assim: nossa, aqui precisa melhorar, aqui acho que precisa acrescentar mais um ponto. Esse meu texto aqui não tá tão com sentido, então eu vou ver o que eu posso melhorar nele, sabe? Você fazer essa vasculha, é como se fosse aqui, você estivesse na parte da revisão, tá?
o que na sua revisão você passou batido e que fez diferença lá na frente, tá? Então aqui é uma parte muito importante também. Aqui você vai identificar se o seu projeto está fluido, se você está fluindo no projeto. Será que eu estou conseguindo fazer os fechamentos dos parágrafos? Será que tem sentido a minha escrita? Aqui é o momento que você vai aplicar essa parte, tá? De medidas, né? O controle. Como se fosse num produto, né? Ele vai passar pelo controle de qualidade. Aquela parte final, aquela parte de acabamento ali, né? E essa verificação mesmo para que você não passe por falhas, não entregue o seu projeto aí com muitos erros ou com alguma coisa assim muito, né, visível, né, que tá assim gritante, né, que nem aqueles cabelinhos brancos que quando ele começa a aparecer ele dá aquela arrepiada assim, né, então ele fica muito gritante, tá bom? Esse é um exemplo interessante de falar pra vocês, tá? Aqui também você pode identificar, como é a parte de monitoramento e controle, quanto tempo você gastou escrevendo o seu livro, quantas páginas, quais foram os horários, no caso os melhores horários que você realmente teve aquela inspiração. Eu acho que eu falei na live passada, para você realmente anotar tudo, para você se conhecer na escrita. Será que você escreve melhor de madrugada? Será que você escreve melhor na natureza, né, lá fora, com um ventinho batendo assim, uma brisa leve, né? Será que você se adapta melhor com a caneta, com o lápis, ou digitando, ou falando por voz? Então é o momento que você vai fazer esse monitoramento, né? Aí você vai falar assim, nossa, quando eu digitei pelo computador, eu percebi que eu fui mais rápida do que fazendo pelo celular, tá? Eu também uso muito o celular, né? Inclusive muitas coisas eu digito por ali. Uma técnica que a gente fala direto é você ter um grupo, né, do WhatsApp só com você, né? Você cria o grupo e você tem só você lá. Então você manda gravações pra você, teve alguma inspiração, gravou e manda pra você, depois você não perde, né? Escreve algum textinho. Aí você fez uma pesquisa rápida, achou um assunto bem legal que você pode agregar ao seu livro, coloca ali nesse grupo, né? Ou no Telegram também, né? Muito bacana. Eu gosto muito do Telegram porque você consegue depois voltar assim e rever tudo que tá ali assim, fica mais organizadinho também, né? Cria um grupo lá também pra você. Eu tenho inclusive uns 3 ou 4 grupos só pra mim, assim, pra poder compartilhar. Um eu falo, por exemplo, eu coloco livros, tem um outro que eu coloco só materiais, tem um outro que eu coloco, por exemplo, coisas somente de livro. Um também que é o grupo que eu tenho aí que o pessoal também participa, que eu mando também os meus conteúdos, né? Até depois o resuminho dessa live também vai lá, tá? Assim como fica aqui no Instagram também vai lá. Então assim, é um lugar também que eu posso depois pegar esse arquivo de lá e usar, sabe? É muito bacana. Então assim, aproveite realmente essas ferramentas, né? Faça esse monitoramento. Aqui no caso já entra também o local, tá ideal? Né? Então aqui você vai, não, identifiquei que o local que eu estou fazendo o meu livro não tá legal. Então aqui você vai colocar nessa parte de medidas, tá? Passa tudo isso. Tá favorecendo ou tá desfavorecendo? Tudo que você colocar no papel, perceba isso. Aqui me favoreceu, aqui me desfavoreceu. Então anota, porque daí você vai fazer as correções depois. Então eu preciso melhorar o meu ambiente, eu preciso melhorar o horário. Não, esse horário pra mim não caiu muito bem. É um horário que eu não produzi muito bem. Então vai testando, tá? Tudo é teste. Isso mesmo. Para não perder, pode enviar pelo WhatsApp ou por e-mail, com certeza. Anexar as mídias, isso mesmo, Cláudia. O e-mail é legal porque é um documento também, né? O e-mail, se você não perder a senha e o login, aí você tem acesso. Até hoje, até os contatos do celular, você consegue deixar pelo e-mail também, né? Eu falo porque quando eu fiz o restauro do meu celular, como eu tinha tudo no e-mail, eu só puxei do meu e-mail e voltou todos os meus contatos certinho. Não perdi nenhum contato quando eu precisei trocar de aparelho, né? Eu tava com o mesmo. Tem pessoas que gostam de colocar o contato no chip. Eu já prefiro colocar no e-mail porque onde eu vou já tenho o contato certinho, né? Então eu utilizei muito essa ferramenta também. Legal. Obrigada aí, Cláudia, pela contribuição. Gente, então a parte da medida é isso. Tá? Você vai ter esse olhar clínico mesmo e avaliar o que realmente está sendo necessário ali, o que está sendo desnecessário, avaliar o seu tempo, como eu falei, né? Será que você está produzindo bem? E que horário? Qual dia? Né? E o que você passou naquele dia que te ajudou a ter uma melhor produção do seu texto aí, né? Tá bom? Esse é o 5, tá? Agora a gente vai pro 6. O 6 é o método, tudo com M, né, gente? São os procedimentos que foram adotados. Por exemplo, quando eu fiz o meu livro, sem eu perceber, eu fui fazendo da minha forma,
né? Fui sentindo a escrita do livro. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Eu fui sentindo a escrita do meu livro, então eu descobri um método. Eu tenho o meu método, né? A Cláudia escreveu o livro dela, tem o método dela, né? Até se ela for parar hoje para anotar no computador ou no papel, ela vai pontuar todo o processo que ela viveu do livro dela, ela vai descobrir que ela tem um método, né? O Alexandre também escreveu o livro, ele tem um método, né? Aí já tem, por exemplo, a mentoria. Por quê? Porque você descobriu uma forma de fazer. Então, é o momento que você realmente aí, é que nem eu, por exemplo, eu descobri a minha forma de fazer e já comecei aqui a transbordar nas lives. Por quê? Porque quando você transborda nas lives, você aprende muito mais. Eu tenho coisas que eu falei aqui que eu nem estava planejado falar. Mas por quê? Isso é hábito do professor, isso mesmo, Cláudia. Né? Então, assim, todo mundo tem o seu método, tá? Só que a gente só descobre esse método no exercício, na execução, na prática, né? Boa noite, Elis, seja bem-vinda. Então, é o momento que você realmente vai descobrir qual que é o procedimento que você fez aí na escrita do seu livro, tá? Eu tenho as minhas técnicas, né? Eu fui desenvolvendo, aí tem essas ferramentas aqui que eu tô acrescentando no meu método, como eu falei no começo. São várias ferramentas, não é que você vai fazer todas elas, mas você vai ter que descobrir qual melhor você se adapta e vai aplicar aí no projeto do seu livro, certo? Então, o método seria isso. Quais ferramentas você utilizou que acelerou o seu processo, se você utilizou algum software, tá? Você fez um pouquinho por dia, você fez em 3 momentos do dia, como que você fez o seu livro, né? Até eu falo, eu fiz o meu livro em 5 dias, mas não foram 5 dias corridos, foram 5 dias com bastante intervalo aí, né? No período de 30 dias, tá? No mesmo mês, né? Eu fiz no mês de, deixa eu ver, foi agosto, né? Porque daí a gente precisou entregar em setembro, né? Então eu fiz todo ali no mês de agosto, tá? Usando esses 5 dias aí, sem ser dias corridos, tá bom? E assim, aí você tendo esse método, você vai conseguir desenvolver o seu projeto, né? É como se fosse o seu passo a passo, né? Por onde você começou, né? O que você fez primeiro, que fez com que você tivesse uma produção do seu conteúdo aí com 10, 15, 20 páginas de uma vez só, né? Como que você desenvolveu ele? Então é todo o seu procedimento, seu passo a passo aí, tá bom? Você utilizou o WhatsApp? Você utilizou o Telegram? Você utilizou, por exemplo, o Word? Você utilizou o Google Docs, né? Que o pessoal usa muito pelo digitação por voz, tá? Tem os aplicativos também, né? Que eu falo muito aqui. O Transcriber, que é aquele que você faz a transcrição do seu áudio do WhatsApp, tá? É um aplicativo recente, novo, né, que a gente está utilizando já também. Ou simplesmente você gravar em áudio e enviar para alguém fazer a transcrição, tá? Então tem todas essas formas. Ou fazer, por exemplo, uma aula, né, no Zoom ou por exemplo, no Google Meet com alguém e você conta a história para ela e você grava essa aula e depois você vai lá ouvindo novamente, fazendo a transcrição, pegando conteúdos realmente que são pertinentes ao seu livro, tá? Então são tudo método, né? Mas você só descobre ele na execução e você estando realmente no campo de batalha, como eu falava na semana passada. Estando no campo de batalha, você vai encontrar ele. E aí, a gente chegou no último M, que no caso seria esse método, tá? Então, e detalhe, essa parte do método, anotem tudo. Se você está escrevendo um livro, se você começou hoje, ou você já está no meio do caminho, tenta relembrar tudo aquilo que você viveu na sua escrita de livros e anota. Vai anotando, sabe? Que depois que você chegar no final, talvez você não se recorde de tudo. Então é um momento que você vai ter registrado aí tudo que você precisa para depois ensinar alguém. E, gente, não percam a oportunidade de ensinar as pessoas. Por quê? Você aprende muito mais, sabe? Eu sempre tive esse desejo de ensinar, de dar aulas. Eu já na faculdade, na escola que eu participava, eu já ajudava as pessoas. Então, assim, ajudar já era algo natural, tá? Dar aconselhamento também já era algo natural. Então eu uni tudo isso, né? Eu uni gestão empresarial, eu uni o marketing digital, o Instagram, os livros. Eu fiz toda uma união, né? As ferramentas estratégicas e trouxe aqui para as aulas, tá? Até eu falei outro dia, acho que na aula passada. Eu falei assim, que a gente está trazendo todas as ferramentas aqui de gestão empresarial. A hora que acabar, a gente inventa, né? A gente vai ter que inventar uma ferramenta, que é o mais legal, né? A gente poder criar. Tudo já existe, né? Mas a gente traz alguma novidade aqui, né? A gente vai, a partir do nosso método,
criando métodos novos, né? Técnicas novas. Então, mas isso vai depender muito da sua prática, tá bom? A prática realmente é o que te leva aí à perfeição, né? Tá bom? Então aqui eu vou falar agora das vantagens, que praticamente elas já foram faladas, né? Assim, é bem perceptível na explicação desses 6 M's, que seriam, no caso, os 6 M's, eles são a máquina, materiais, que é o 2, né? O 3 é a mão de obra, o 4 é o meio ambiente, o 5, medida, e o 6, método, tá? Por isso é chamado de 6M, espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa, tá? Então as vantagens são essas. Fácil entendimento, porque ela é visual, você vai ter assim uma espinha de peixe com todas as causas nesses 6 M's, né? Você distribui os 6 M's, pode colocar 3 M em cima e 3 M embaixo. E aí você faz o desenho do peixe, a cabeça do peixe, você pode colocar o problema. Ah, o meu problema atual é falta de tempo. Então você coloca na cabecinha do peixe, pra você ter bem visual, tá? E assim, ah, mas eu tenho mais problemas, Dani, como que eu faço? Faz várias espinhas de peixe, tá? Até agora eu já tô quase pra falar, tá bom? Aproveita e compartilhe com mais 10 pessoas aí, que eu vou falar de um software, que ele é gratuito, que vocês podem estar utilizando, é online, não precisa nem baixar no computador. E vocês podem fazer esse desenho da espinha de peixe, tá bom? Que é bem, lá tem os modelinhos, né? Normalmente você pode utilizar 3 modelinhos gratuitos e depois você tem que pagar para utilizar mais modelos, tá bom? Então, as vantagens. Ele é fácil de entender, você pode fazer uma análise, tá? Envolve os participantes, pessoas que vão estar envolvidas, no caso, vai engajar muito mais. Para você que tem uma empresa, você realmente vai fazer com que eles se engajem mais, porque eles vão se sentir participantes do projeto, tá bom? A gente já falava na ferramenta PDCA, nesses dias que a gente já falou, as pessoas se sentem envolvidas, tá? Então essas são uma das vantagens, tá bom? Você vai encontrar a causa raiz do problema, gente. Simplesmente, de tudo isso que a gente falou até agora, são causas, e você vai encontrar a causa raiz. Ah, eu não consegui, boa noite, Celie, eu não consegui desenvolver o meu projeto de livros porque o meu ambiente não estava legal. Puxa vida, essa é a minha causa raiz, né? E eu nem percebia que isso me atrapalhava. Eu vivia estressada e não sabia, tá? Então, olha que interessante, você encontrou uma causa raiz que te deu um motivo para você dizer que você não consegue escrever o seu livro. E você não tem tempo. Então, tá vendo como é importante essa ferramenta? Por isso que eu falei no começo. São 6 M's, mas você não precisa exatamente utilizar os 6 M's. Você pode utilizar só 3 ou 4. Mas, se você utilizar os 6 M's, você vai ter mais precisão aí na escrita do seu livro. Que você vai utilizar a ferramenta completa, né? É como você pega um peixe para você assar. Você tá o peixe uma belezinha, todo inteiro assim. Depois que todo mundo vai lá se alimenta dele, como que fica lá? Fica aquela espinha toda torta, tudo, né? Por quê? Porque o pessoal tirou a carne e a espinha foi destrinchando. Então imagina o peixe completinho ali, né? Aquela espinha de peixe certinha. Então você vai direcionar. Você coloca no desenho 3 em cima, que pode colocar 3 M's, e 3 M's embaixo. Então você vai ter uma ferramenta visual, tá? Que vai te ajudar a entender o porquê daquele problema, tá bom? E você vai realmente pontuar. Puxa vida, é aqui que está a minha causa raiz, porque eu não tenho o tempo, eu não consigo me organizar. Por que eu não consigo sair da primeira página do meu livro? Por que eu tenho bloqueio criativo? E todo mundo fala que é tão simples escrever um livro e eu não consigo. Então, por isso que é importante essa ferramenta. Eu não sei como começar a escrever. Liz, a gente já fala sobre isso, tá? No finalzinho eu vou dar uma afirmada novamente sobre esse assunto, tá? A gente já dá umas dicas pra você aqui também, tá? Fica na live aí pra gente poder compartilhar um pouquinho mais com você, tá bom? Bom, vantagem. Ajuda você a tomar decisões. Nossa, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que arrumar o meu ambiente. Eu tenho que encontrar uma pessoa que me ajude a me orientar a escrever um livro. Eu tenho que fazer um orçamento pra mim, por exemplo, que nem eu tô na fase agora. Eu tenho meu livro, ele está no formato digital, tá? Tudo diagramado, certinho, publicado certinho, tá? Pra venda, normal. Mas agora eu quero ele no formato físico, porque eu tenho vários pedidos de pessoas que querem ele físico. Eu particularmente também gosto de um livro físico, sabe? Você ter contato com ele, você riscar, fazer as suas anotações.
como eu falava numa das minhas publicações esses dias aqui no Instagram, você sentir o cheirinho do livro, sabe? É gostoso, né? É um amigo, um companheiro seu ali, né? E é algo que vai te trazer conhecimento, vai te trazer uma habilidade nova, vai fazer com que você desenvolva o raciocínio lógico, vai te desenvolver pessoalmente. Gente, olha quanta qualidade, quanta coisa que você pode adquirir dentro de um livro, tá? Você vai realmente viajar para um lugar que você nunca viajou sem sair do lugar, tá? E é um momento que você vai realmente aguçar a sua criatividade para que você realmente aí desenvolva um bom projeto utilizando essa ferramenta Ishikawa, que é o diagrama, com qualidade, tá? Levar um projeto realmente que leve a mensagem e que essa mensagem seja entendível, né? Que ela seja compreensível para as pessoas que vão ler, tá? Beleza? Então aqui seriam essas vantagens. É interessante também porque, como eu falei, da causa raiz, você vai eliminar elas, tá? Você vai descobrir e você vai realmente pegar firme nessa causa raiz e falar assim, não, agora eu sei o que eu tenho que fazer, por isso você vai tomar uma decisão. Qual que é a sua decisão hoje em relação à escrita do seu livro? Né? Qual que é o assunto mais importante da minha vida que eu preciso colocar no papel e que vai transformar a vida de alguém? Numa das minhas mentorias eu falava, inclusive numa live eu falei, né? Não existe história que não tenha pelo menos uma transformação que vai salvar milhares de vidas, tá? Então você muitas vezes procura remédios, né? Mas você é o próprio remédio seu ou de outra pessoa, tá? Então a sua história, ela não só tem valor para Deus, como para as pessoas também tem. A sua história é importante porque você existe, né? Até essa semana eu fui no cemitério, né? E eu fui mesmo para fazer um momento de reflexão, né, tal. E eu falei, quantas histórias que estão enterradas aqui e não tiveram oportunidade de escrever um livro. Ninguém nem soube o que aconteceu com aquela pessoa direito, sabe? Passou anos e anos. Se um parente não vai lá levar um vasinho de flor, ninguém vai, tá lá abandonado, sabe? Quantas histórias ali que foram enterradas? Assim é a nossa história se a gente não põe num livro, se a gente não decide falar, não, eu preciso expor, eu mesmo, testemunho para vocês aqui. Eu tinha receio de me expor à internet. E consequentemente eu tava matando muita gente, porque assim que eu não enviava a minha mensagem, tanto aqui nas lives, como em formato de postagens aqui no Instagram, é o momento que você tá matando alguém, sabe? Alguém tá deixando de viver porque a sua mensagem não foi liberada, sabe? Então, olha o peso que a gente carrega, né? Então é muito importante que você tome essa decisão mesmo de fazer o seu livro, tá? O primeiro não vai ficar aquele livro, né? Mas a gente precisa contar, assim, com a ajuda das pessoas, sabe? Eu descobri muito aqui nos cursos, né, que a gente faz, né? Eu sou mentorada aí pelo Pablo Marçal e toda a sua equipe também no marketing digital. E a gente descobre quão importante é a gente levar a nossa mensagem. A nossa mensagem, ela transforma vidas, tá? O intuito, na verdade, dos livros é isso, gente. É levar vida, é trazer as pessoas para o reino de Deus, sabe? Fazer com que as pessoas encontrem o motivo delas existirem, sabe? Encontrem com o propósito, com a identidade delas, tá? E isso, Elis, o medo, na verdade, de contar, ele faz muito isso mesmo, sabe? O medo, ele trava a gente, né? Ele faz com que a gente não tenha condições mesmo de mexer na ferida, né? Existem pessoas feridas e que essa ferida muitas vezes dói, né? Você mexer nela novamente. E realmente esse medo da exposição. Até a gente orientava algumas pessoas assim. Se você tem um medo da exposição e se você tem um medo, por exemplo, de expor alguém, não precisa detalhar a pessoa no livro, né? Você coloca como uma terceira pessoa, né? Alguém, uma pessoa que passou pela minha vida e me deixou marcas, que hoje me faz me sentir mal, sabe? Aí tem vários bloqueios, necessidade de aprovação, sabe? Você tá aqui na internet e você tá preocupado porque alguém depois vai falar de você, né? Que você talvez agora só pensa na internet, sabe? Eu não sou tão bonita assim pra me aparecer na internet. A minha mensagem não é legal. Eu não tenho nada que eu possa ajudar alguém. Tem, gente. Todo mundo tem uma história que vai ajudar alguém, que vai transformar uma vida, sabe? Um movimento que eu fiz aqui na internet, eu já ajudei muita gente. Um movimento, tá? Você imagina eu me movendo todos os dias. Que nem uma pessoa fazendo corrida na pista de corrida, sabe? Ela tá perdendo peso ali, ela tá cuidando da saúde, ela tá entrando em contato com o meio ambiente, ela cumprimentou alguém que nem escutou um bom dia naquele dia, sabe? Ela pôde olhar para aquela pessoa e falar assim, eu existo, oi, estou aqui, né?
sabe? Então a gente precisa realmente levar a nossa história. Eu sei que é difícil, é por camadas, tá? Eu passei também por isso, estou passando ainda, tá? Todos os dias eu me desbloqueio, mas todos os dias eu me desafio. Esse é o importante. Se você se desafiar, todo dia você vai encontrar um bloqueio, porque assim, gente, é que nem eu falei no começo da live, né? Tava tudo certo. Aí eu fui começar a minha live, travou o celular, eu precisei parar, precisei fazer uma manutenção no celular para eu poder entrar na live. Eu falei, não, não vai ser isso que vai me impedir de fazer a live. Porque eu tenho esse conteúdo, é um conteúdo muito importante, ele é riquíssimo, tá? É uma espinha de peixe, né? E você vai fazer detalhamento de todas as suas causas, tudo aquilo que realmente está te atrapalhando, tá? Então você pode colocar na cabecinha do peixe o seu bloqueio. Ah, eu tenho um bloqueio de medo. O que você tem que fazer para eliminar esse medo, tá? Então ali você vai colocar tudo. Quais são as pessoas que te bloquearam? Tudo é com P, né, gente? Tudo que for com P vai te bloquear mesmo, tá? É pessoa, é professor, tudo que for com P, gente. Pais, né? Então, coloca ali, sabe? Pessoas. Quais foram as pessoas que me bloquearam e o que elas me fizeram? Daí você vai identificar. Qual que é o método? Como que essa pessoa te bloqueou? A medida. Você vai fazer, por exemplo, ali, você vai olhar assim clínico, né? Aí essa pessoa falou isso, falou aquilo, sabe? Você vai pontuando tudo mesmo, sabe? Máquina. Quais são as pessoas que são os hardwares aí, né, da vida que me bloquearam, sabe? Com o que ela me bloqueou? Ela me feriu. Algumas pessoas realmente sofreram violências, né? Algumas pessoas aí passaram por processos difíceis já na infância. Tem pessoas que foram rejeitadas já no ventre materno, tá? Por máquinas, né? Que são pessoas aí, né? Que nem deveriam ser consideradas pessoas, né? Porque muitas vezes são aquelas pessoas que realmente ferem muito a gente, né? E faz mal. Materiais, né? Com que materiais essas pessoas me feriram? Tá? Elas, com a palavra, né? Muitas vezes ela utilizou a palavra, utilizou de uma agressão, sabe? Aqui, ó, só o fato de lançar um e-book pode ativar a vontade de mudar a vida de alguém. Perfeito, Cláudia, é isso mesmo, tá? Então, Elise, eu imaginei mesmo, eu senti forte aqui pra falar desse assunto e isso mexe com muita gente mesmo, tá? Eu sei mais ou menos o que é isso também, não é fácil, tá? Até no meu livro, no finalzinho, eu faço uma, entre aspas, uma declaração pequena, assim, mas quem lê ali vai chocar, né? Porque eu não falava nada disso no começo do livro. E ali uma frase você vai perceber, né, o tanto de bloqueio também que eu tinha, né, por conta de algumas coisas da infância, né. Então assim, é preciso que a gente mexa mesmo nessa ferida, por mais que seja difícil, para que a gente consiga lidar com elas, né, e tratar, fazer um tratamento, né. Por isso que o livro é um remédio, tá, o livro, a escrita dele, por isso que é bom vocês fazerem com calma, para vocês sentirem, né, eu falo lá no meu livro que palavra por palavra, letrinha por letrinha, Deus estava ali comigo, sabe? Eu digitava ele falando, ele falava comigo, eu ia digitando. Então assim, não para, continua que você está sendo curada aqui, continua que você vai estar sendo curada naquele ponto, sabe? Naquela parte que você viveu na sua vida, com aquelas pessoas, naquela fase da sua vida. Então assim, é muito rico, gente, a parte da escrita. Não é à toa que é a nossa Bíblia, olha quantos livros tem lá, né? Pessoas que se preocuparam em relatar esses assuntos que hoje a gente discute, né, nos estudos bíblicos, que a gente pode vivenciar a palavra, que é algo novo todos os dias, né, pra gente, né, e todo dia a gente tira um aprendizado. Claro, vai ter pedrinhas, vai ter o caminho estreito, vai ter mesmo, sabe? Mas é um momento que você tem que continuar mais ainda, sabe? A cada degrau que vem você vai só subindo, você não para. Porque o parar vai fazer com que você aceite tudo isso, essa carga pesada, né, que vem. Eu sei que muitos passados aí a gente vai lembrando e faz mal mesmo, né? Então a gente procurar viver o presente, né? Não ficar ansioso com o futuro e também... não é que a gente vai esquecer o passado, a gente vai saber trabalhar, né? Fazer uma ressignificação, colocar algo positivo no lugar. Que nem um livro. O livro é algo positivo que você pode colocar no lugar. Se você começar a escrever ele, você vai falar assim, não, realmente, o livro tá me ajudando. Eu precisava, sabe... tirar assim, né, aquela carga que tá em mim, sabe, a minha coluna já tá caindo assim, de tanto peso que eu tô, sabe, acumulando assim, dos anos e anos, cada ano que passa parece que a carga fica mais pesada ainda. Por quê? Porque você tá só sobrecarregado e você está, por exemplo, carregando aquilo que não precisa carregar mais, sabe?
E pode ser que alguém está passando por isso também. E é um momento que, se você colocar no papel e liberar isso para um livro, alguém, olha que interessante, alguém vai ler e vai se sentir impactado por aquele livro e vai falar assim: nossa, eu passei pelo mesmo e essa pessoa passou pelo mesmo e ela me deu uma solução. Ela me deu algo que eu precisava, uma pílula que você encontrou. Sabe quando você está pesquisando muito, você está estudando muito para fazer o seu autoconhecimento e de repente você se depara com aquela frase que está lá naquele meio do livro de 600 páginas. Aí se fala: como eu não vi isso antes? Puf, aí dá aquele estralo, né? É aquilo que era o suficiente para você ser libertado. Mas por que isso aconteceu? Porque você precisou ler aquele livro de 600 páginas que estava lá no meio, aquela frase, porque você estava em movimento. Por isso que Deus age no movimento. Então, se você não tem esse costume de estar em movimento, comece a partir de hoje. Desde que você anote uma frase por dia, já falei aqui no começo da live, anota, por exemplo, um versículo e fica repetindo ele o dia inteiro, sabe? Outro dia eu fiz um teste aqui em casa. Antes de uma live, eu peguei aquela música Grandes Coisas, né? E eu fiquei ouvindo ela repetidamente por umas 100 vezes ali, sabe? Gente, a live foi revolucionária. Nem lembro qual live que era, sabe? Mas eu vim assim pra live, eu fiz uma entrega na live, parecida com essa aqui, sabe? Foi poderosa. Por quê? Porque eu tava ali, sabe, entronizando coisas boas, ouvindo coisas boas, positividade, sabe? Ouvindo realmente palavras que iam me ajudar, fazer com que eu extraia, assim, esse peso que tá aqui dentro, sabe? Até porque Deus, Jesus já falava, né, ele não dá um peso pra gente, pelo contrário, né, ele dá assim, é tudo leve pra gente. Só que muitas vezes a gente se sente que a nossa vida talvez não tem valor para ser colocada num livro, a gente fica carregando coisas desnecessárias, tá? É assim como, por exemplo, você vai fazer uma escalada, chega um certo ponto da escalada, eu nunca fiz, mas eu sempre vi as pessoas fazendo, eu sempre tenho um pouquinho de noção. Vai chegar um ponto da escalada que você não vai aguentar carregar aquela mochila. Você vai ter que esvaziar alguma coisa para você subir, sabe? Ou até mesmo deixar a mochila inteira para trás, sabe? Por quê? Porque você não aguenta carregar por tanto tempo aquilo lá. E aquilo só vai te deixando deprimido, sabe? Vai te deixando mais traumatizado ainda, vai te dando mais bloqueios. Então é um momento que você precisa realmente fazer essa descarregada, né? Descarregar um pouquinho, né? Assim como um caminhão, quando ele vai num estabelecimento, ele vai carregado, né? De produtos e tal. Ele precisa esvaziar, sabe? Ele volta para a empresa, ele volta para a garagem onde ele vai se estacionar, vazio, né? O Pablo fala direto aqui também, uma coisa que eu já estou levando para frente também, né? A gente precisa desejar morrer vazio, porque a gente fez toda a entrega, sabe? Entregar tudo que está aqui, não morrer cheio não, sabe? Fazer essa entrega, porque a gente, sabe, fica livre, né? Dá aquela desafogada, né? Então é muito importante, né? O livro realmente, ele é transformador. Se deixar, eu fico a noite inteira falando dele, tá? E porque realmente me fez bem, me faz bem todos os dias. Eu não consigo ficar um dia sem escrever, pelo menos uma frase, né? Então assim, experimenta, tem que experimentar mesmo, sabe, gente? É que nem, por exemplo, uma laranja, né? O pessoal sempre dá esse exemplo, né? Como que você vai saber o gosto de uma laranja se você não decasca e não chupa ela, né? Então, é realmente você ali executar, tá? Colocar na execução mesmo, tá? Essa live está espetacular. Isso mesmo, Daiane. Repleta de aprendizado, né? Tem coisas, inclusive, que a gente não programa para falar, mas Deus, ele sabe da necessidade de cada um. Deus, ele sabe das pessoas que estão aqui. É por isso que eu falo muito da importância de você assistir ao vivo, porque a outra coisa você tem uma frequência maior, né? As pessoas que estão aqui interagindo. Eu sinto aqui a frequência, assim como vocês também aí sentem, né? Tá? Então assim, são várias vantagens, tá? Então pra gente ir finalizando, que a gente tá ficando um pouquinho longa a nossa live, né? Eu tenho esse costume das minhas lives ser um pouquinho mais longa, porque eu tenho tanta coisa pra entregar, porque eu fiquei por muitos anos estudando e não fazia entrega. Então eu tava sobrecarregada de muito conhecimento, consequentemente eu estava obesa cerebral, e aquilo me fazia mal, porque eu não contribuía, né? Eu não ajudava, eu não soltava aquilo realmente que estava dentro de mim. Então hoje eu ainda tenho muita coisa, tá? Algumas coisas eu solto na mentoria, algumas coisas eu solto na live, algumas coisas eu converso com algumas pessoas em particular. Então Deus, ele age de todas as formas. Então eu aproveito todas as ferramentas que ele me disponibiliza para eu poder utilizar, tá bom? Então vamos lá. Como que você vai aplicar essa Ishikawa? Bom, quem não chegou até o final da live e saiu vai perder essa parte da aplicação, tá? Porque ela ficou no final. A parte da aplicação é muito simples, tá? São
deixa eu confirmar, são 5 passos para você aplicar Ishikawa. Primeiro passo, você vai definir o problema, que é aquele probleminha que você vai colocar na cabecinha do peixe, tá? Isso. Para que você estude mesmo esse problema. Então, o meu problema realmente é eu não consigo sair do papel. Eu não tenho, tô com problema de gestão do tempo. Então você vai colocar na cabecinha do peixe o seu problema, tá? É como eu falei, um problema você vai colocar ali. Mas se você tem 10 problemas, faz 10 espinhas de peixe, tá bom? 10 espinhas de peixe, tá bom? Faz quantas vocês quiserem. Mas vamos resolver um probleminha de cada vez, né? Porque pelo menos a gente se dedica um pouquinho mais, a gente faz com mais qualidade e a gente vai ser pontual naquele problema e com as causas pra gente realmente, sabe, mirar mesmo o alvo e acertar. E falar, não, eliminei esse problema, agora eu vou pro segundo espinho de peixe, certo? Combinado com vocês? Definir o problema e você vai colocar na cabecinha do peixe. Que você vai estudar sobre esse assunto também, tá bom? Usa bastante aqui na internet, tá? E as lives, né? Com certeza que tem muito conteúdo. 2. Você vai juntar todas as informações desse problema. O que me causou esse problema? Então pesquisa tudo. Aí é o momento que você vai partir para a internet, partir para as pessoas, fazer uma pesquisa aí, tá bom? Todas as informações possíveis você vai colocar ali no papel. 3. Você vai reunir uma equipe com pessoas aí de vários assuntos diferentes. Um exemplo, se for uma empresa, vai ser pessoas de vários setores, tá? Cada um com um ponto de vista, cada um de uma área diferente, tá bom? Para que vocês façam o que vocês acham que eles têm que fazer? Um brainstorming. É uma das aulas que eu tenho aqui nas minhas lives, depois corre lá e veja certinho. Eu explico certinho como você usa o brainstorming, tá bom? Usa essa ferramenta aqui na parte número 2, juntando essas pessoas, tá bom? Não, no 3, que vocês vão reunir as pessoas, né? Tá. Então, no 4, você vai estudar e classificar, você vai estudar, classificar e priorizar as causas principais. Talvez a sua lista seja gigante de causas, mas quais dessas causas de fato são importantes? É essas que você vai colocar na espinha de peixe, tá bom? São as principais que você tem condições de resolver, tá? Mas não descarta essa lista, tá? Realmente pega os principais, mas mantenha essa lista para vocês depois fazer uma consulta, tá bom? No 5, vocês vão desenhar o diagrama, que é a espinha de peixe, tá? Quem não chegou até aqui vai perder essa parte que eu vou falar aqui de um software gratuito, né? Tá? Então vai desenhar um diagrama, que é o formato da espinha de peixe, tá bom? O que vocês vão fazer aqui? Tem um software aqui na internet, essa é a peça coringa da noite, se chama Lucidchart. Ele é um software, só que ele é online, não precisa você baixar no computador, tá? Então o que você faz? Você faz um cadastro lá no site deles e você vai ter essa ferramenta que é um software online, tá? Normalmente você pode utilizar 3 projetos gratuitos, tá? Se você passar disso, você precisa realmente pagar para eles, né? Daí seria um Pro, né? Tá? E ali tem realmente um modelinho da espinha de peixe. Já tá pronto, só que daí você vai só utilizar colocando as informações que você coletou nessa pesquisa, nesse estudo, tá bom? Que são as causas, tá bom? Então essa é a aplicação. Tá vendo como é simples? Só que pra gente chegar na aplicação, eu precisei explicar tudo pra vocês. O que é a ferramenta, quais são as etapas, como é que ela é classificada, o que a gente pode colocar de exemplo em cada uma delas. Falei um pouquinho das vantagens, né, que demorou um pouquinho mais, né? Dei um destaque maior por meio ambiente, que se você não tem o seu meio ambiente organizado, você dificilmente vai ter aí inspirações para escrever o seu livro. Consequentemente, você não vai sair do papel mesmo. Você vai olhar para a folha sulfite, por exemplo. Eu também gosto muito de escrever à mão, né? Além de digitar também, tanto pelo celular como pelo computador, né? É uma forma mais assim, você tem uma memória maior quando você escreve a caneta, né? Então você vai olhar pro papel, você vai falar assim, não tem nada, não consigo escrever, tá? Então é o momento que você vai realmente ali, tem um método que eu coloco assim, se você olhar no meu feed, aqui tem várias dicas, tá? Pra você começar a escrever o seu livro, até eu ia falar pra Elis, né? Pra você começar a escrever o seu livro. Então, eu falo muito aqui de você encontrar uma fase da sua vida. Como assim? Eu tive aquele momento traumático na minha infância. Você quer falar sobre esse assunto? Então começa, né? O que gerou esse assunto? Como que foi? Que tempo que foi? Quais foram as pessoas envolvidas? Você não precisa expor as pessoas, né? Você pode falar alguma coisa assim mais
você vai eufemizar, né? Você vai suavizar aquilo, né? Sem expor a pessoa mesmo, né? Uma pessoa, tá? Se você quiser nem falar do local, não precisa falar. Mas assim, seja verdadeiro na escrita, porque é essa verdade que vai te ajudar a ter realmente aí um ponto-chave na sua leitura, na sua escrita, que vai ajudar alguém, sabe? Porque pra gente não ser assim muito direto, né? De expor as pessoas, que não é tão legal, né? Mas tem pessoas que não tá nem aí, né? Já põe assim na lata, né? Mas assim, se pra você não for fazer bem, é melhor, né? Até você não vai se agredir mais, né? Então você vai contar. Eu defendo esse método, que é o método que eu utilizei, tá? Eu escolhi 3 fases da minha vida, né? O meu livro ele fala assim, escritora particular de Deus, né? Esse título foi o próprio Deus que me falou no percurso da caminhada da escrita, porque eu tinha assim muito contato com ele em sonhos, né? Muitas visões. E aí Deus um dia resolveu, eu falei assim pra ele, eu precisava de um nível a mais, né? Tá difícil pra me entender, né? O que o senhor fala comigo, né? E aí ele começou a falar ao meu ouvido, daí foi o momento que eu comecei a escrever as frases. Das frases eu fazia assim, transcrição das lives, estudando muito ali, sabe? E eu fui me encontrando com a escrita. Até o momento que eu decidi escrever meu livro, né? E aí eu pensei, nossa, veio muito forte pra mim, sabe? Escritora particular de Deus. Aí eu coloquei o subtítulo, que o subtítulo, gente, é muito importante porque faz com que o leitor entenda o que está dentro do seu livro, tá? Tem pessoas que colocam o nome do livro, mas não tem sentido. Se você olhar assim na capa e olhar no título, você não vai entender o que tem ali dentro. Consequentemente, você não vai ter interesse de comprar esse livro, tá? Não vai ser uma coisa que vai te despertar, né, a leitura, certo? Então, o meu subtítulo é Como me tornei mãe e escritora. Então, para quem entrar e ler meu livro, ele vai entender assim: ela vai explicar como ela se tornou mãe, que não foi fácil, viu? Quem lê meu livro vai entender depois. E como me tornei escritora. Então eu tô passando por todas as fases ali. Um exemplo, eu falei um pouquinho do meu casamento, eu falei um pouquinho do meu parto, né? Como foi o meu parto, como foi o processo para me tornar mãe. Eu falei um pouquinho dos meus estudos, que consequentemente me levou à escrita do meu livro. E fez com que eu me tornasse uma escritora e ter um livro publicado que me proporcionou ser autora de um livro, tá? Que atualmente está digital, mas já estou correndo no processo para eu fazer ele físico, tá? Que eu sei que muitas pessoas gostam realmente de ler o livro físico, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Se você escolher uma fase de vida, você vai fundo nela, sabe? Coloca tudo mesmo, destrincha tudo que você tiver aí, lança fora, né, tudo que tá dentro de você no papel, para que esse medo, é que nem o trigo e o joio, né? A gente não pode arrancar no início da plantação ali o joio, tem que ser no finalzinho, né? Mas vamos fazer o contrário aqui com a gente, né? No momento que você for extrair história, na verdade vai ser natural. Você vai extrair... tem coisa que eu falo, gente, porque Deus ele mostra pra mim ao vivo, eu tô tentando traduzir o que ele me mostrou aqui, tá bom? Que ele acabou de mostrar pra mim uma cena e eu tô traduzindo pra vocês aqui, tá? É como se fosse uma parábola desmistificada. Eu tô desmistificando uma parábola que ele jogou aqui pra mim. Aí, por exemplo, você vai extrair a sua história, tá? Que é uma história traumática, alguma coisa que você viveu aí num período da sua vida. E esse medo que está dentro de você, ele vai sair junto, sabe? Ele vai sair junto. É esse processo que vai acontecer. Então, por isso que é importante você mexer um pouquinho na ferida mesmo. Ela vai sair junto com você, tá bom? Então, ao contrário de você ir na plantação do trigo do joio, que você tem que esperar até no finalzinho, né? Aí não. Esse medo que tá aí dentro ele vai sair junto já. Então você vai sentir ele saindo e você vai começar a entender o porquê que você vive, entender o porquê que você existe, entender talvez se aquele momento que você viveu na sua fase de vida, agora você entendeu que aquela etapa que você passou é porque você tinha que passar por ela para você mostrar para outra pessoa que também está passando por aquilo como que ela pode sair daquela situação. Ou seja, a sua vida... Boa noite, Elaine. A sua vida, que não foi assim, teve momentos assim difíceis, você passou por aquela experiência e você hoje tem a oportunidade de contar para alguém sobre aquilo que está passando por essa situação e que pode se livrar daquilo com alguma informação do seu livro. É basicamente isso. Então, assim, não tenha medo de escrever, tá? Ouse escrever, tá? Porque é um encontro que você vai ter aí com Deus. Eu ouso dizer que vai ser um encontro que você vai ter
Boa noite, Maria. É um encontro com Deus que você vai ter quando você começar a escrever o seu livro, tá? Então, assim, aproveite em cada processo, tá? Talvez você, como eu falei aqui, são vários pontos que a gente discutiu aqui, mas você precisa talvez corrigir um ambiente, pessoas que estão ao seu redor, para que você realmente frua na escrita, tá? Mas eu escrevo tudo errado, não entendo muito bem de gramática. Escreve do jeito que você pode, do jeito que você tem aí, faz do jeito que você tem, os recursos que você tem, tá bom? Se você tem alguém por perto aí de confiança, peça ajuda também, tá bom? Para você ter algumas ideias, fazer um brainstorm, que é uma tempestade de ideias aí para você realmente colocar no papel. Tem pessoas que utilizam métodos de colocar assim várias palavras-chave, né, na folha, assim, no papel. E a partir dessas palavras-chave você vai juntando textos, né? Você vai falar assim, aqui na minha infância eu passei por isso, isso, isso aqui. Você pontua, né? Tive um abuso aqui eu passei por um trauma de um professor, por exemplo. Aqui nessa etapa aqui eu precisei trabalhar muito cedo e eu não queria trabalhar, um exemplo, né? E aí só coloca essas palavrinhas-chave. Aí depois você vai juntando, você vai trazendo a memória para que você consiga colocar no papel em ordem cronológica, né? Para que faça sentido a leitura, para quem chegar depois e fazer essa leitura. Tá bom? Então, basicamente é isso. Vocês podem estar mesmo aplicando a Ishikawa no projeto de livro de vocês tranquilamente. E não só no de livro, viu, gente? Pode ser na vida de vocês, num projeto que vocês estão fazendo, num trabalho de escola, de faculdade, ou até mesmo na empresa, que na verdade é mais utilizada nas empresas, né? Que é uma ferramenta de gestão de qualidade, tá? Essas ferramentas de gestão de qualidade, a maioria delas são criadas por japoneses, tá bom? Que eles têm esse sistema bem crítico aí de qualidade, né? E é muito importante você, como eu falei, se o projeto do seu livro ele bem feitinho, se você passou por todas as etapas, sabe? Revisão, a produção do conteúdo, as ferramentas que você utilizou te favoreceu, você consequentemente vai ter qualidade no final, tá? E as pessoas que comprarem vão perceber isso, elas vão sentir, nossa, esse material, esse conteúdo vale demais, né? É riquíssimo, é um tesouro mesmo que estava escondido. Por isso que eu falei que muitas pessoas enterraram esses tesouros, né, e não tiveram oportunidade, né, de ter um livro, né? E hoje está tão acessível pra gente, né? Basta você fazer uma pesquisa rápida na internet e você consegue valores bem acessíveis para você fazer o seu livro, tá? Então assim, faça com o recurso que você tem no momento, tá? Para que você não pare aí nessa questão, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho tempo, é porque eu não sei quem que pode me ajudar, não tem ninguém que tá cheio de gente que pode ajudar, tá? Aqui no Instagram mesmo, usa aquela lupinha e pesquisa lá, livros, escrita. Vai aparecer um monte de profissionais. Inclusive para minha mentoria, a gente vai ter uma pessoa que vai falar sobre estruturação de texto na próxima aula. Tem essa aula na próxima. Eu pesquisei ela aqui no Instagram, gente. Eu encontrei ela aqui, vi o material dela, achei bem legal e falei, vou levar pra mentoria, né? E ela topou aí de levar o conteúdo pra gente, vai ser bem legal, né? Pra quem já tá fazendo o seu livro, vai fazer toda essa estruturação, vai trazer conteúdo até que eu muitas vezes não utilizei, né? Vai ajudar bastante. Essa é a minha ideia, né? Agregar mais valor ainda à mentoria e fazer com que os alunos saiam realmente aí com tudo que eles precisam, né? De ferramenta, de conhecimento, para que tenha um bom material aí, né? Pra levar pra frente, tá bom? Gente, a gente já tá terminando a nossa live, tá bom? Agradeço vocês que ficaram até aqui, até o final, tá? E vou deixar uma mensagem pra vocês, que é do Cristiano Ronaldo. E eu tirei ela desse livro aqui, ó. Cresça 1% ao dia, que eu tô lendo direto esse daqui. Tá me ajudando bastante, tá? E ele fala assim nessa frase. Chegou no topo? É uma pergunta, tá? Continue subindo, tá? Então assim, não é porque você chegou no topo que você vai parar de subir, né? Você vai ficar ali estagnado. Não, gente. Se você fez uma página de um livro hoje, amanhã você faz duas, tá? Faz a multiplicação aí. No terceiro dia você fez duas, multiplica por duas de novo, entendeu? E assim vai aumentando cada dia mais e se desafiando, com certeza, né? Então, se você chegou no topo, continue subindo, tá bom? Essa é a minha mensagem final aqui pra vocês. Vamos tirar o nosso print aqui, né, gente? Pra gente não passar batido, eu tinha que ter tirado antes, porque tinha 5 pessoas aqui na live. Então,
Vamos tirar nosso print aí, só vou desativar um pouquinho aqui os comentários. Já volto aqui nesses comentários, tá bom? Pra gente tirar um print rapidinho aí, né? Dar uma ajeitadinha nos cabelos aí, tá bom? Pra vocês depois postarem, aí eu vou repostar, tá bom? E coloquem lá uma mensagem, uma frase aí, alguma coisa que vocês tiraram aqui da live e que fez sentido pra vocês, tá bom? Pra gente também agregar mais valor, pra que vocês também mostrem pra mim assim, nossa, realmente valeu a pena eu ter feito aquela live. Pra me dar assim mais disposição pra eu fazer mais lives ainda, né? Pra não parar, né? Futuramente eu já falei que eu pretendo fazer lives todos os dias, né? Por enquanto não tem essa condição. Ainda tô fazendo como que eu posso, né? Uma por semana, né? Porque eu tenho a mentoria também, tenho outros compromissos, né? Então, mas quero sim poder levar muito mais conteúdo pra gente poder fazer lives mais curtas, né? Com conteúdos mais picados pra gente poder ficar assim, todo dia, né? Um pouquinho, né? Uma pílula por dia, pra que a gente cresça junto aqui no Instagram, né? Tá bom? Vamos tirar o nosso print aí, então. Aqui foi já pra mim. Então, deixa eu voltar aqui os comentários. Gente, vocês gostaram da live de hoje? Elise, conseguiu entender um pouquinho? Falo bastante aqui, né? Mas qualquer coisa me chama aqui depois no meu direct. A gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Quero te ajudar assim. Pode me chamar. Aí eu detalho um pouquinho mais pra você, tá bom? Agradeço vocês que ficaram até aqui. Só pra gente reafirmar, essa live vai ficar salva, tá? Daqui a pouco eu já subo ela, eu faço um resuminho aqui depois pra deixar na legenda. Ficou com dúvida, volta, reassista, tá bom? Anotem tudo que vocês puderem, tá bom? Vai ser, assim, de grande valia pra vocês, tá bom? Assim, eu penso assim comigo, quem já fez o primeiro livro tem que ir pro segundo. Não para não, gente. Chegou no topo, é momento de continuar subindo, tá bom? É interessante falar porque mais pra frente eu pretendo trazer aqui também. Até eu tava pensando aqui agora, qual ferramenta vai ser da semana que vem? Ainda não tenho, eu não programei pra saber. Normalmente eu falo no finalzinho, né? Qual ferramenta vai ser na próxima live. Talvez, aí deixa eu pensar, talvez eu traga aí uma ferramenta aí de indicadores. Vamos ver, tá bom? Como que vai ser aí o andar da carruagem, né? Alguma ferramenta de indicadores, né? Pra gente poder ver aonde é que eu estou errando, o que está faltando pra mim pra eu começar, talvez, né? Alguma coisa que eu veja assim que essa parte de começar os livros, como é importante, né? Talvez também traga algum assunto aleatório aí pra gente poder só ter uma conversa, né? Que eu vejo essa necessidade aqui direto nas lives. Como começar, né? Vamos ver aí, tá bom? Eu tenho uma live, inclusive, que fala da importância de escrever um livro. Se vocês puderem depois rever lá, é bem bacana também, tá bom? Então, assim, agradeço muito a presença de vocês. Pra mim, assim, foi muito importante estar aqui. Se deixar, eu continuo falando, porque é muito conteúdo, né? Mas essa ferramenta mesmo, ela é muito legal, muito importante. E vocês precisam aí aplicar no projeto de vocês, tá bom? Aproveitem bastante. E não percam aí as próximas lives, tá bom? A gente vai aí passando os conteúdos. Eu também sempre tô postando algumas dicas aqui no meu feed. 99% é inspiracional, viu, gente? A maioria das coisas que eu posto é porque Deus, ele fala comigo mesmo. Do nada, assim, sabe? Eu tô assim, pensando assim, né? Aí ele vem e fala um negócio, eu já produzo, sabe? É automático, eu coloco em ação mesmo, né? Porque eu sei que aquela minha ação pode salvar uma vida, né? Que está naquele momento ali precisando de uma palavra, de uma instrução, de uma orientação, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Orientar, levar instrução, ensinar, tá bom? Então, assim, vocês que ficaram até aqui, a maioria mulheres, né? Inclusive no meu perfil, a maioria é mulheres mesmo. 67% do meu perfil aqui são mulheres. Então, é um público, assim, que eu mais atinjo mesmo, né? Mas também tem muitos homens que participam das lives, né? Todos eles são bem-vindos, né? Então, assim, agradeço de coração você que ficou até aqui. A gente já tirou nosso print. Vocês que compartilharam a live também, agradeço demais vocês, tá bom? E fico à disposição de vocês aí, se vocês precisarem de alguma coisa, pode me chamar, tá bom? Também vou fazer aqui depois, vou colocar toda a minha live, eu faço isso, eu coloco uma caixinha de perguntas, tá? Vocês podem perguntar tanto pela caixinha de perguntas, ou vai direto no meu direct, tá bom? Não tem problema não. Porque a caixinha de perguntas é curtinha a pergunta, né? E pelo direct você já vai direto, escreve um textão lá, tá bom? Pode me chamar lá que a gente vai conversando e ver como a gente pode fazer aí, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tenham uma excelente noite e um beijão aí no coração de vocês, um forte abraço, um abraço de 40 segundos, né? Para que vocês realmente tenham uma boa noite.
e reflitam sobre todo esse assunto que a gente falou aqui, né? Como é importante você escrever um livro e como é importante você realmente passar pelo processo da escrita, que a cura acontece ali, tá? Às vezes as pessoas falam, eu só vou contar a minha história para alguém transcrever. Dá também, mas eu não sei se é a mesma experiência. Tudo é teste, né? Então testa aí. Depois na leitura você vai ser transformado também, né? Busquem livros aí que realmente vai agregar valor para vocês. Livros que talvez vai trazer conteúdos assim mais finos, né? Para você colocar no seu livro e fazer assim um embasamento, né? Colocar um fundamento naquilo que você detalhou no seu livro, tá bom? Então fiquem à vontade aí, tem bastante conteúdo, tá bom? E nas próximas lives chame mais pessoas para participar, tá bom? Eu sei que depois muitas pessoas assistem um gravado, né? E eu fico muito feliz com isso, porque são conteúdos muito importantes. Então assim, talvez na semana que vem eu traga alguma ferramenta aí de indicadores, né? A maioria dessas ferramentas são utilizadas em gestão empresarial. Ou alguma coisa assim sobre escrita de livros mesmo, né? Que eu acho que tá pegando bastante aqui nas lives, tá bom? Então, assim, um forte abraço pra vocês, um beijão no coração de cada uma de vocês. E obrigada por participarem da live, né? E venham sempre, sejam sempre bem-vindos aqui, tá bom? Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Um beijão.